Olá, seja bem-vindo ao Crente Podcast, começando aqui mais um podcast, mais um episódio para você. Muito obrigado, você que sempre está nos assistindo aí. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, há muito tempo aí que a gente está tentando trazer ele, né? E graças a Deus hoje Deus proporcionou essa oportunidade, que é o nosso querido pastor Uziel. Pastor Uziel, seja bem-vindo aqui. Paz, meu pai. Tudo bem? Crente Podcast. Graça e paz. Deus Que honra abençoe, estar viu? aqui com vocês. Tempo bom, eu creio que o Senhor vai ministrar nossos corações hoje, diante da vontade dEle. É um prazer estar aqui no Crente Podcast. Faz um ano já que a gente Faz tempo, é tá verdade. tentando vir para cá. Faz tempo. Morava lá em Foz do Iguaçu, era longe, né? De Isso. São Paulo e de Boituva. E agora, estando mais perto, a gente terá a oportunidade de estar aqui mais vezes. Amém. Bom, o Ziel, ele tem apenas 23 anos de idade. Eu achei tenho que você era 22. mais velho. Tenho 22, eu faço 20. Normalmente as pessoas dão-me mais anos de idade. Muito por causa do como eu falo, do como eu abordo É algumas verdade, eu coisas. achei que você era mais Mas, velho. mas a gente só tem apenas 20, Mas você 22. tem Faço 23 agora na sexta-feira, inclusive. sexta agora? Sexta agora. Olha só Mês que dos legal. abençoados, aleluia. Glória a Deus. Faço agora no dia 22 de maio. Que benção. Então, Amém. mas ele... o senhor, você não é... Eu ia falar o senhor não é o senhor, 23 anos de idade. O senhor mora... 4 anos no Brasil, né? 4 anos. 4 anos no Brasil. E de qual cidade que o senhor morou? É lá de... O senhor veio da África, né? Então, eu vim de Luanda, África. Luanda, que é a cidade capital de Angola. Luanda hoje conta com perto de 8 milhões de habitantes, a cidade onde eu nasci. E normalmente quando as pessoas falam de África, a pregação sobre África é a África sofrida, a África difícil, não que as dificuldades não existam, mas como em todo lugar tem os seus lugares prósperos e lugares difíceis, né? O custo de vida e tudo mais. Então, eu venho de uma cidade muito abençoada, de grandes homens e mulheres de Deus. E Luanda é o celeiro, né, de pessoas em Angola, por ser a capital econômica também, onde é litorânea. Então, minha casa era 40 minutos da praia, era muito bom. Saudades, porque nesses 4 anos morando no Brasil, nunca voltei para Angola. Esse ano, pela graça de Deus, se o Senhor permitir, assim estaremos em Angola. E estamos aqui há 4 anos. Morei em Foz do Iguaçu, que era uma cidade muito longe, que faz parte do interior do Paraná, que é perto da Argentina, perto do Paraguai. Então eu não falo muito bem espanhol, pero que estivemos morando muito perto daqueles lugares, fizemos projetos missionários no Paraguai, na Argentina. Então foram tempos do Senhor me preparar para o muito que hoje estamos vivendo aqui no Brasil. Amém. Olha, hoje eu quero conhecer um pouquinho do seu testemunho, Amém. mas nós vamos falar um pouquinho sobre libertação, Amém. sobre algumas questões aqui que nós temos visto hoje nas redes sociais, e que nós precisamos conversar um pouquinho. Eu gostaria de conhecer um pouquinho a sua visão, até mesmo que você veio de um contexto diferente, né, de um país diferente, onde a batalha espiritual é bem mais intensa e exige um pouquinho mais de conhecimento nessa área, né? Mas não tão conhecimento teórico, mas prático também, porque vocês viveram bastante coisa lá. E eu quero conhecer um pouquinho. Bom, mas antes eu quero falar para você, se você tem um testemunho, quer vir aqui ao Crente Podcast contar o seu testemunho, quer participar, é só você entrar em contato conosco, eu vou deixar aqui, eu vou falar o número, tá bom? Para você entrar em contato, você entra em contato e envia o seu testemunho. O número é 15 99642 2837, tá bom? Está na tela o número e também na descrição do vídeo. Se você quiser contar aqui o seu testemunho, se você tem um testemunho ou conhece alguém que tenha, você pode ter essa chance. Então, entre em contato conosco lá, vai ser um prazer te atender e te escutar, tá bom? E também não se esqueça também que nós temos aí um curso Seja Sentinela, um curso aí que já está disponível, tem bastante gente entrando lá e adquirindo, que é o curso com a Betânia Monteiro. Você que assistiu o testemunho dela, conheceu ali toda a história da Betânia. Nós fizemos esse curso em parceria com ela. Nesse curso você vai aprender de forma bíblica a ter um discernimento espiritual mais
aguçado, né? A identificar enganos espirituais que passam desapercebidos, reconhecer quando algo parece espiritual, mas não é bíblico, entender como o mundo espiritual opera além do que é visível, discernir práticas, ambientes e influências espirituais e ali proteger a sua vida, sua casa e sua família, tá bom? É muito importante. Você sabe que nós estamos falando aqui já há muito tempo sobre batalhas espirituais, muitas coisas que entram dentro da nossa casa através de filmes, de desenhos, de várias coisas, e nós precisamos estar atentos. Então, nesse curso você vai aprender tanto para você aprender para você, ensinar para seus filhos e ensinar na sua igreja também. É um curso muito bom, já tem muitas aulas excelentes, tá bom? Inclusive sobre tarô, signos, tem muitos cristãos que já seguiu isso aí, né? Que já foi, não tem isso aí? Tem uns cristãos que vai lá nós falamos muito sobre isso, né? Quais são os deuses que estão ligados a isso aí, para você saber falar, você saber explicar para alguém. Alguém vai perguntar para você, o que é, mas por que tem a ver o signo? Você não sabe falar, você não sabe explicar. Bom, nesse curso aqui você aprende isso e muito mais, tá bom? Então tá aí na tela, é só escanear o QR Code ou você pode entrar em contato aí com a gente se você tiver alguma dúvida, tá bom? E a gente vai e esclarece tudo para você, tá joia? Bom, pastor, vamos lá então para o seu testemunho, né? Eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Você veio da África, da cidade de Luanda. De Angola que faz parte da África subsaariana. Luanda. E você nasceu num berço evangélico lá? Eu sou a terceira geração de cristãos na minha família. Então, meu avô é pastor, meu pai é pastor, meus tios são pastores. Mas antes do meu avô, toda a minha família veio de uma criação na magia negra, né? Então, a gente ainda tem vestígios da bruxaria na nossa família. Então, é diferente do Brasil, que existem as chamadas religiões de matriz africana. Eu, como africano, com autoridade para falar isso, não tem nada a ver com religião de matriz africana. Uma coisa é ser, outra coisa são as trevas, são demônios, né? Então, desde muito pequeno que eu sou ensinado a guerrear, porque o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. As coisas em Deus não são uma brincadeira. Eu creio que, assim, antes de ter que falar muito sobre quem eu sou, eu gostaria de falar para quem nos ouve: se você tem medo de mundo espiritual, de batalha espiritual, melhor ir embora agora. Porque aquilo que eu vou falar aqui, normalmente tem gente que conta muito testemunho: minha TV queimou, meu celular deu problema, agora tô ouvindo, sei lá, cachorro latir, porque é muito comumente que acontece. Porque a gente fala de batalha espiritual, mas a gente não brinca com as coisas sérias. Claro. Se tem coisa que homem e mulher na igreja não pode brincar, é com batalha espiritual. Porque a gente não está falando uma coisa para divertir ninguém. Sim. Nem de alguma maneira você acaba sendo entretido com alguma história, com alguma coisa que a gente fale. Mas cuidado com tudo que nós falarmos aqui. Não tente nem projetar, tentar fazer na sua casa, porque são coisas totalmente sérias. Então eu venho de um contexto africano. Hoje eu tenho 22 anos, mas o meu primeiro ataque espiritual foi aos 6 anos. Nos meus 6 anos de idade, eu não sei se aqui no Brasil tem isso, mas eu venho de uma família cristã. Pai era cooperador na igreja antes de ser consagrado ao pastorado. Que meu pai é consagrado quando eu completo 5 anos. Então, aos 4 anos foi que eu recebi meu primeiro ataque espiritual. Nós estávamos na nossa casa, 2 quartinhos, o quarto da mãe, do pai e o meu. E daqui a pouco eu tô lá dormindo e sonho com um ataque que eu não sei o que é, porque como criança eu não vou conseguir discernir especificamente o que de fato aconteceu, o que estava acontecendo. Então eu sinto um aperto no meu pescoço, vou pro banheiro e começo a tirar sangue, eu grito e muito alto. E meu pai entra no meu quarto, olha assim para mim e fala: vem. E eu tremendo, eu falei: não vou voltar naquele quarto lá não, quero dormir com o pai e a mãe. Depois de ter dormido, amanheceu, o pai chegou para mim e falou: Uziel, na próxima vez que algo assim acontecer, você fala: há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E desde muito pequeno, a minha mãe sempre, ela falou: nos imite, só nos imite. Se nós orarmos, ore. Se nós jejuarmos, jejue. Então, desde muito pequeno, que eu venho dessa criação, não tinha negociação dentro de casa. Filho, você quer orar? Não, era
por regra, porque eu vejo muito pai Nutella aqui no Brasil, e vou falar já aqui bem sério, porque eu não falo muito daquele jeitinho para agradar ouvidos de ninguém, mas eu vejo muito pai Nutella falando pro filho, será que a gente pode orar? Não tem conversa, ele tá na tua casa, o pai, mãe, você que está instruindo o teu filho no caminho que ele deve andar, cuide bem daquilo que Deus te entregou para cuidar, porque a responsabilidade do teu filho, enquanto ele é criança, até ele se tornar adulto, é sua, sabe? E foi assim que eu fui instruído. Então hoje você vê o Zio com uma forma muito mais veemente de falar do Evangelho de Deus, porque não é uma mentira o que a gente está falando. Tem contos de várias pessoas que chegam, bruxos, que mandam a mensagem direta, eu posso mostrar para você, me ameaçando de morte, falando, eu vou te fazer trabalho, mandando foto de bruxaria fazendo para mim. Eu falei, só se o meu Deus não existe. Uma vez um bruxinho mandou mensagem para mim, um dito bruxo, mandou uma mensagem para mim, isso no mês de novembro do ano passado. Eu vou te destruir, eu vou acabar com você, você vai morrer. E eu falei assim, seguinte, mandei uma mensagem para ele, bem bonita. Olá, meu querido, tudo bem? Deus abençoe sua vida. O que se passa? Aí ele mandou uma foto de uma cabeça de bode cheia de sangue, meu nome escrito, as velas preta, vela vermelha, tudo que você pode imaginar. Aí eu falei, só se o meu Deus não tem poder, você tem os dias contados, ou você vai pegar uma doença muito grande. E aí ele começou a falar, eu quero ver se teu Deus tem poder mesmo. Eu falei, então, tá com medo? Porque as pessoas só afrontam quem eles sentem ameaçados. O mundo espiritual é muito organizado. Então as pessoas vão se levantar contra o pastor e muitas vezes quando você sente o medo, porque a única coisa que anula a fé é medo, você não vai viver a atitude e a ativação do Espírito Santo sobre a tua vida porque você teve medo. E quando eu recebi esses ataques, eu me lembrei de quando eu tinha 10 aninhos de idade, o meu pai indo para um culto de libertação, a gente expulsar demônio na igreja. A partir dos meus 10 anos de idade, eu vendo o bruxo levitar na igreja. A partir dos meus 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu estou lá na igreja, mais jovens, adolescentes, manifestando demônio enquanto eu cantava. Então, muitas coisas que eu vivi e vivo no Senhor, elas me levam a perceber duas coisas. Vida espiritual precisa ser levada de uma forma séria. Não adianta você ter a vida toda ruim, vive vícios e quer viver um mundo de libertação espiritual. Vai morrer, literalmente. Eu já vi pessoas tentando imitar os Zio dos podcasts, chega lá, começa a ter problemas, sonhos e me liga. Pastor, ai meu Deus, estou com problema, tá difícil. Eu falei, por que tá difícil? O que você fez? Não sei o que. Não, explica o que aconteceu. Tá difícil. Eu falei, calma, abre a tua boca de verdade e me fale o que aconteceu. É que eu vi o teu podcast e tentei e agora eu tô sonhando e agora meu marido não quer mais ficar em casa e agora tá difícil. Eu falei, então, você entrou num lugar que você não tem legalidade para batalhar, sabe? Então, tem sido isso que o Senhor tem me ensinado e tem sido essas as formas com que o Senhor tem revelado a nós que precisamos todo dia, progressivamente, tal como Oséias 6 diz, né? Prosseguir no conhecimento de quem o Senhor é em nós. E por que o senhor... O senhor deve saber o motivo. Por que esses bruxos, eles tentam te ameaçar dessa forma? Porque tal como Elias, ele se levanta lá no Monte Carmelo e Elias propôs o desafio. Porque não foram os bruxos que desafiaram Elias. Foi Elias que levantou o altar que havia sido destruído. Elias que falou, vamos ver se o vosso Deus tem poder. O primeiro Deus que derramar fogo, esse é o Deus verdadeiro. Eu creio que o mundo espiritual é um mundo de muita afronta. Você pode achar que não, mas o momento em que esse podcast foi aberto, você se posicionou no mundo espiritual dizendo, esse lugar aqui é de Deus. Esse lugar pertence ao Senhor. De uma forma direta ou indireta, você está causando batalhas. E as lutas, elas existem e coexistem, então a gente precisa estar firme. A Bíblia fala que o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, todo dia vai ter um abençoado, pode ser diretamente ou indiretamente, tentando ameaçar, colocar medo. Por quê? Porque ele colocando medo, ele vai tentar imunizar aquilo que Deus está fazendo. Porque o mundo espiritual, ele compreende as coisas. Daniel, certa vez, estava orando. Ele orava, pediu uma resposta a Deus e parece que a resposta não chegava. E Daniel orou e a resposta não chegou. E a Bíblia fala assim, que Daniel, tendo orado 21 dias, o anjo Gabriel desceu e falou, Daniel, Deus ouviu a tua oração desde a primeira petição que você fez. Mas o principado da Pérsia não permitiu que você
recebesse a resposta. Por isso Deus enviou o anjo arcanjo, Miguel, para que ele dissipasse esses principados, para que você tivesse a resposta. Então eu creio que quando um homem na terra se posiciona, o mundo espiritual também se posiciona. E a tua intensidade e intencionalidade na presença de Deus vai permitir que Deus traga a resposta. Porque Deus é todo poderoso. Os demônios não limitam a Deus, mas a tua fé limita a Deus. Verdade. Sabe? Então, verdade. por isso que os demônios, toda pessoa que chega com aquela conversa, eu vou te matar, eu vou fazer. Essas pessoas, elas vêm com esse propósito. Por quê? Porque elas querem limitar a tua fé. Limitando a tua fé, você fica com medo. Aí E enfraquece. o medo invalida o agir de Deus em nós. Você enfraquece, não? Sabe? E é isso. Por isso que não pode ter medo, né? Não. O medo já abriu brecha, né? Porque o que eu digo aqui nem é sobre não ter medo, é sobre ter fé. Porque a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, prova das coisas que se esperam. Se eu espero em Deus, eu tenho fé. Exato. E se a fé é fundamento e sem fé é impossível agradar a Deus, então eu entendo que se Deus... Porque, eu estava orando por uma irmã, eu tive medo. Titubeei, mas eu falei, há poder no sangue de Jesus. Porque a fé não é por vista. A fé não é um sentimento. A gente está muito acostumado a sentir arrepio e falar que eu estou sentindo a presença de Deus. Deus não tem nada a ver com arrepio. Deus não tem... A fé é o que se sabe. Pela fé sabemos que os santos alcançaram grandes testemunhos. Pela fé eu vejo o mover de Deus. Pela fé eu vejo cura. Eu não estou vendo, mas eu creio. E porque creio o Senhor faz. Sabe? Então, quando eu coloco o meu medo, os demônios sentem que você tem medo. E isso limita o agir de Deus em nós. Porque aí a gente fala assim, não, eu acho que Deus não está comigo, os bruxos se levantando, a tribulação. Se eu falasse dos meus problemas, igual o pessoal me manda mensagem e diz, baby, meu Deus, tá difícil. Cara, a gente não estaria com vida hoje aqui. Eu já ministrei em igrejas, pastor. Louvor, porque as pessoas me conhecem, pastor Uziel que canta, que prega, que tem livro, que escreve várias coisas assim, porque é multiforme, graças a Deus. Eu pedi muito e Deus deu uma porção. Mas uma vez eu estava cantando numa igreja em Luanda, Angola, minha cidade. E eu tinha 15 anos, eu juntei 14. Eu tinha 14 anos, eu tinha um grupo de coral chamado Getsemane. Tinha umas, 30 crianças, colocamos todo mundo numa garupa de um carro e fomos numa igreja ministrar. Pensa a imaturidade na minha cabeça de levar tanta criança para cantar. E a gente chegou, cantamos. Foi muito poderoso. Só que depois de cantar, eu fui pro banheiro e comecei a vomitar sangue. Vomitar sangue? Enquanto eu vomitava sangue, não tô falando de uma gosma que sai da garganta, tô falando liquidamente falando. E quando isso aconteceu, foi um ataque espiritual tão forte que quando eu vomitava, meu corpo tremia. E eu tive tipo uma visão, vendo um demônio falando, você para de cantar, eu te mato. E ali naquele dia eu falei, então o que eu carrego está atormentando as trevas. Por que você ora desse jeito, Zio? Por que você fala assim? Porque eu sei as lutas que o Senhor me permitiu vencer e o porquê e qual é o meu propósito na terra. É levar pessoas para o reino e para o trono do Senhor. Então, independentemente do lugar, independente de onde, por exemplo, eu estou saindo de São Paulo, acordei cedinho para estar aqui, é entender que o Senhor ele tem um propósito e o meu propósito no Senhor precisa ser mais forte do que qualquer argumento que eu possa montar. Mas o bruxo me fez vomitar. Meu pai falou, filho, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo certo. Igual a mulher sulamita lá, tá tudo certo. Tá tudo bem em casa? Tá tudo certo. Porque se você der argumentos ao teu inimigo, ao teu adversário, para aquela reclamação, tem muita geração mimimi da igreja que pensa que Deus é teu mordomo, que tem que dar tudo o que você quer. Sabe, no mundo espiritual de nada adianta a gente viver apenas dos presentes, a gente tem que entender a presença. E Deus ele tem ensinado-me a caminhar sobre esse lugar e tem sido esse o propósito que o Senhor tem colocado, instituído sobre nós. Pastor, para alguém que vai trabalhar com libertação, né? Para alguém que tem esse desejo de trabalhar com libertação, qual que é o primeiro conselho que o senhor dá para a pessoa que tem esse desejo, tem essa vontade desse ministério? O que ela precisa ver primeiro antes de entrar nessa batalha aí, buscar em Deus, né? Por esse propósito.
Eu vejo que quem quer conhecer de mundo espiritual hoje, infelizmente, são pessoas que não leem a palavra. E a única coisa que liberta é a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala em Mateus que Jesus está falando com os seus discípulos e os discípulos perguntam a Jesus, nos ensine a orar. E o interessante do que acontece nessa pergunta que os discípulos fazem pode parecer simples para alguns, mas Jesus está dando uma chave espiritual que não é uma oração para você repetir o tempo todo. Pai Nosso que está dizendo, não, é um modelo da perfeita oração que Jesus deu. Uhum. E quando você olha para a tua oração, vou fazer um texto, você que nunca viveu nada no mundo sobrenatural, que você nunca experimentou nada em Deus, leia esse texto e quando você for orar, aplique exatamente o padrão da oração de Cristo. Essa é a oração perfeita. O cumprimento da vontade de Cristo em nós. Tanto que quando os discípulos aprendem a orar, a Bíblia fala que dias depois, algum momento depois, Jesus chega para os discípulos e fala, mas quem que esse povo diz que eu sou? Os discípulos falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é o profeta. Aí Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, ó, essa revelação não veio senão do meu Pai a vocês. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus entregando a chave do reino nas mãos de Pedro. Mas o fato aqui que eu mais relevo é o seguinte, Pedro sabia quem Jesus era, através de uma revelação. Jesus nunca aparece para ninguém sem que a revelação dele cumpra-se sobre eles. Mas antes de revelação, precisa ter um tempo de humilhação na presença de Jesus. Para que você entenda quem ele é. Por isso Jesus ensina-os a orar primeiro. E depois eles entendem quem ele é. Porque não adianta você falar que é crente se você não se relaciona com o Jesus que você está falando. Se o teu Jesus não te manda abandonar um vício na pornografia e prostituição, o teu Jesus não é verdadeiro, porque você não conhece o teu Jesus. Se o teu Jesus não te perturba enquanto você está praticando um pecado, você ainda não entendeu quem é o teu Jesus. Porque o teu Jesus é Jesus de salvação, é Jesus que pode te dar coisas, mas Jesus também é um Jesus de justiça. O teu Jesus é um Jesus que pode dar tudo para você, mas o Jesus é o Filho de Deus, que também manda você fazer algumas coisas. Então eu acredito muito nisso. Quer viver libertação espiritual? Entenda primeiro quem é Cristo. Quer expulsar demônio? Entenda quem é Jesus. Porque Lucas 10:19 fala, em meu nome eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E todo mundo, a Bíblia diz, há poder no nome de Jesus, porque no nome de Jesus tem um poder e autoridade. Mas quando é que Jesus falou isso? Jesus quando fala, em meu nome vocês têm poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, Jesus anteriormente enviou os discípulos. E eles voltaram todos felizes porque fizeram o que? Expulsaram demônios. Aleluia! Estavam todos felizes. Aí a Bíblia fala no versículo 18 de Lucas 10 que Jesus falou, eu vi esse comportamento de vocês, eu vi Satanás caindo como um raio. Cuidado, essa é uma síndrome, ou seja, o orgulho que vocês estão tendo agora. Por que Jesus ele coloca Satanás naquele argumento? Porque o pecado que alimenta vários pecados se chama orgulho. E Jesus falando, eu vi Satanás caindo como um raio. E Jesus alertando, cuidado, em meu nome eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você sabe muito bem disso, só que no 20 fala uma coisa muito importante. Não vos alegrem porque vocês estão expulsando demônios. Então você que é da libertação espiritual está sentindo bam, bam, bam. Não se alegre por isso. Que muitos dirão naquele dia, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos sinais e maravilhas. Só que a Bíblia fala assim, ó, apartai-vos de mim. Por quê? Não te conheço. Eu não tenho relacionamento contigo, eu não consigo te receber no meu trono porque você não me conhece e eu não te conheço. Você usou meu nome, tá tudo bem. É como se você tivesse um documento, eu tô dando, pastor, usa meu documento, vai lá abrir um espaço lá, você tem carta branca para fazer o que você quiser. Mas o fato de eu te dar essa habilidade, essa legalidade, não significa que você me conhece. Então tem muita gente expulsando demônio, tem muita gente usando o nome de Jesus para fazer milagres, sinais e maravilhas. Só que os frutos dignos de arrependimento não são evidenciados sobre a vida dessas pessoas. Então, quero viver libertação espiritual. Qual é a primeira ferramenta? Temor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Depois de você temer a presença de Deus, você viverá o sobrenatural na terra. Pastor, nós vemos que hoje em dia essa questão da libertação, principalmente esse assunto de bruxaria, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, está muito em alta hoje, principalmente nas redes sociais. Nós vemos muitas pessoas hoje procurando a libertação
assim, de uma forma muito intensa, e isso é real. Nós temos recebido pessoas que buscam, procurando por libertação. Isso tem aumentado muito, né? Pessoas com depressão, ansiedade e várias outras questões. Mas o senhor acredita que as redes sociais hoje, hoje todo mundo quer falar de batalha espiritual, de libertação, né? Porque dá visualização. Dá visualização. Você falar, né? Você colocar uma pessoa que finge que é um bruxo na rede social para poder lá dar palco e dar visualização. Então, aí entra o que você falou. Qual que é a intenção do coração da pessoa de ter libertação? Será que é para ganhar visualização? Será que é para... qual que é a verdadeira intenção daquilo? E daí que a pessoa acaba caindo numa armadilha, né? Se ela não tiver o coração dela focado em Cristo, no crescimento do reino. Porque você acredita que as redes sociais hoje têm... eu vou dizer, enganado muita gente, as pessoas estão se enganando um pouquinho. Às vezes precisa buscar um pouquinho o que Deus quer para ela, e parar de olhar um pouquinho para as redes sociais. Eu acho que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Eu vejo que as redes sociais hoje são um problema, porque, de fato, a gente antigamente, eu sou do tempo, eu sou jovem, mas sou de África. Na minha época, mais pequena, a gente precisava ir para bibliotecas para aprender algumas coisas. As chamadas enciclopédias. Para um cebo da vida, ler alguma coisa, ler algum livro. E hoje a gente tem uma geração cheia de informação, mas vazia. Vazia, isso é verdade. Então a gente vê uma geração cheia de conteúdos, mas vazia de profundidade. Então, por isso a palavra de Deus, ela fala assim, porque eu não consigo falar de nada que é espiritual, nada na terra sem que eu fale da palavra. O comum é ver pessoas da libertação espiritual falarem muito de experiências e pouco da Bíblia. E o meu pai falou, filho, no dia que a Bíblia sair das nossas vidas, acho que a gente não entendeu o que é o verdadeiro evangelho, porque sem palavra não há arrependimento. Se a palavra de Deus fala assim, o meu povo se perde, porque faltou o quê? Conhecimento. O conhecimento é algo muito importante para uma geração amadurecer. Toda grande nação que evoluiu, vamos colocar aqui Japão, aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Aos olhos de todo mundo acabou. Toda a economia do país acabou, toda a história da nação acabou. Uhum. Tudo aquilo, porque humanamente era impossível eles erguerem qualquer coisa sobre aquele lugar. Radiação, várias coisas acontecendo, só que o que aconteceu para aquela nação se reerguer? Eles estudaram, se aprofundaram e edificaram. Então o que falta nessa geração, é o que eu estou escrevendo no meu livro hoje, a gente precisa estudar, se aprofundar no que se estuda e depois edificar. Então, em que momento é que eu tenho que parar de ver aquele videozinho? Cara, vídeo de 2 segundos, 30 segundos, é igual você colocar uma comida no micro-ondas. Você já comeu miojo, já? Já. Colocar aguinha, pá, e fez o miojo? Agora imagina, o que é que você prefere? Um costelão? Aleluia! Veio uma água na boca agora, irmão. Um costelão ou um miojo? Uma costelona, né? Tem muito crente micro-ondas hoje, pastor. Crente micro-ondas. Por quê? Porque ele está acostumado com um conteúdo fácil, fútil, raso, e ele pensa que a vida espiritual dele está fundamentalizada num vídeo de Instagram. Sabe quando eu errava, quando eu era pequeno, o que o papai fazia? Vem aqui. Eu falava, já sei o que vai acontecer. Meu pai abria Salmo 119. Falava, você vai fazer 3 cópias do Salmo 119. Você vai reescrever o Salmo 119. Então, até a minha educação foi fundamentalizada na Bíblia. Você já conheceu meu pai? Você já viu meu pai? Olha, então, meu pai já esteve aqui. Ele já veio aqui, já. Então, quando eu falo de profundidade em Deus, pai Nutella, ouça pelo menos o que o Senhor está falando, porque eu sou fruto. Teu filho não vai ficar arrependido, não vai falar mal da igreja, não vai se sentir mal quando você impor a palavra de Deus sobre a tua casa. Você não está errando, você está ajudando teu filho. Um dia você vai me agradecer. Por quê? Porque tem muita gente
Inclusive, você perguntou sobre essa questão dos bruxos da internet. Irmão, bruxo que é bruxo não tem mídia. Falar rasgado aqui pra você. Sabe aquelas macumbias que você vê na rua? É pra te dar medo. Bruxo que é bruxo, você entra dentro de uma igreja, ele tá lá sentado na cadeira. Tem um louvor, a pregação, ele tá sentado no culto. Sabe como é endemoniado que tem aquele que quando tem ativação profética no culto, ele fica parado assim. Eu cheguei uma vez numa igreja muito conhecida. Eu estava lá no culto, antes do louvor, o Senhor falou, aqui tem um espírito de enganação. Eu falei, não, Senhor, não. Essa igreja. Então, quando você coloca a igreja num pedestal bem grande, eu estava em jejum. Por exemplo, eu estou aqui hoje, mas estou em jejum. Toda vez quando o Senhor vai me usar para falar alguma coisa da palavra dele, eu falo, cara, o meu temor não precisa, não, eu não quero prostituir aquilo que eu carrego em Deus. E aí eu estava lá no culto, olhei, sabe quem que o Senhor me mostrou? Um pastorzão, assentado no culto, na cadeira, no púlpito, e lá, todo relaxado com a cabeça assim. Culto vai, culto vem, e o irmão estava lá. Eu digo que nunca foi sobre nós, sempre foi o reino de Deus. Enquanto eu comecei a ministrar o louvor, eu comecei a declarar: enche-me até transbordar e derrama a tua glória. Quando eu declarei, irmão, aconteceu uma ativação profética no lugar. Eu senti a unção de Deus fluindo. E eu vi uma coisa sobrenatural acontecer. O irmão correu do púlpito. O irmão foi se esconder até a ministração terminar. Sabe aquele culto que você vai, tem sempre um irmão que quer ir pro banheiro? Sabe aquele culto que você vai quando começa o momento do poder? Não tô falando aqueles cultos rasos que só faz você chorar, não. Tô falando culto. Culto de adoração a Deus. E você vê aquele irmão todo distraído, querendo conversar, ver vídeo no TikTok. Irmão, preste muita atenção porque Satanás já não tá tirando ninguém da igreja. Ele tá deixando você sentar na cadeira, aquecer os bancos da igreja, só que tirando e te esfriando dentro da presença de Deus. Então hoje eu vejo essa geração micro-ondas se alimentando de conteúdos que são como se fossem massagem no ego. Deus vai fazer tudo. Fique tranquilo. Tá. Só que não busca, não. Se o evangelho não gera metanoia em nós, a gente não verdade. entendeu quem Jesus é. É verdade. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Que glória? Sabe isso, pastor? Glória de Deus. Glória de Deus. Pastor, quando o senhor diz assim, prostituir aquilo que eu tenho em Deus. Quando o senhor disse essa palavra, o que o senhor quis dizer com isso? Hoje nós vivemos uma geração. A palavra geração, morfologicamente, é sobre gerar ação, construtividade de futuro. Hoje a gente vive um tempo, pastor, em que unção tem preço. E o meu pai chegou para mim e falou, filho, se a gente vender o que a gente carrega em Deus, a gente perdeu o nosso galardão, já, ponto, acabou. Você vai chegar no céu, vai ser o cara mais lá do fundo. Assim, eu hoje, vamos colocar, de mentorados que tenho, já passa de 1000, que eu já mentorei várias pessoas. E as pessoas chegam para mim e falam, por que você é assim muito simples? Eu falei, cara, Jesus era assim, manso e humilde, é bíblico. Eu não vou ter que ser um semideus na terra e cobrar pela unção que carrego. Zio, mas eu quero fazer uma agenda para você ir na minha igreja. Tem custo de passagem. Eu já paguei muito para ir cantar em lugar, irmão. Cheguei lá, paguei minha passagem, paguei hotel, cheguei na igreja, gastei meu dinheiro. O pastor olhou para mim e ele ficou assim e tal. Eu falei, não, Deus mandou semear aqui. Eu quero semear minha vida hoje na tua igreja. Hoje eu participo de vários eventos, vários movimentos, várias coisas. Já semeei para muita gente. E a Bíblia fala, não saiba, pois, o que a tua mão direita faz. Sabe? Então, quando eu ajudo, não sou de colocar no... Não sou desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, você vai cantar, tem uma estrutura, tem banda, tem irmão que vai sair de Curitiba para tocar comigo, tem irmão que vai sair de outro lugar, eu venho aqui trazer uma palavra sobre a nossa igreja. Nunca cobrei para pregar. As igrejas fazem uma oferta voluntária sobre a gente, e eu vejo muito do que tem acontecido, é o quê? Uma igreja manda uma mensagem, vê o hype na internet, vou trazer esse cara, tem nome. Tá com 90 e sei lá quantos mil seguidores no TikTok, tá com 70 e sei lá quantos mil seguidores no Instagram.
E aí o irmão, eu vou lá convidar o Zé. E Deus fala, não, eu falo pra Lidiane, minha assessora, eu falo, minha irmã, não quero ir pra essa igreja, não. Deus falou pra não ir. E ela falou, amém. Acabou. Porque se a gente se movimentar pelo dinheiro, a gente se prostituiu. Sim, claro. Com certeza. O contexto, a palavra prostituição não é sobre a questão sexual e outras coisas, mas eu digo isso de uma forma parabólica. De nada adianta eu levar a minha vida, humanamente falando, num lugar. E atenção a essa palavra, eu não posso vender aquilo que eu carrego em Deus. Porque eu estava conversando com um amigo meu, Felipe Hanauer, amigo meu de oração, pastor Felipe. A gente estava num tempo de oração lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Enquanto a gente orava, a gente sentou na cadeira e a gente começou a falar sobre as virgens prudentes. Eram 10 virgens. E o noivo não casaria com as 10. Impossível. Uhum. E eu entendo, no casamento judaico, quem cuidava da noiva eram as virgens. Uhum. Quem preparava a roupa, quem cuidava de tudo, do véu, eram as virgens. Então, quando as virgens recebiam o noivo, era para apresentarem a noiva ao noivo. Jesus falava num contexto judaico. E eu fico imaginando o seguinte: as virgens imprudentes eram quantas? 9. 5. Né? Uhum. 5 virgens prudentes, eram 10 virgens, as 5 imprudentes, as 5 não Sim, prudentes. sim. A Bíblia fala que as virgens prudentes guardaram azeite na vasilha, Uhum. e o noivo chegou, encontrou elas e sejam bem-vindos à minha seara, tal. Ele bateu a porta e depois o noivo fechou a porta. Quantos grandes ministérios nós temos? Ministérios apostólicos. Pastores, profetas, mestres, evangelistas. São 5 ministérios. Uhum. E Jesus fala, a Bíblia fala que quando Jesus contava essa parábola, ele falou, e as imprudentes foram comprar azeite. Então você entendeu? Que eu não vou terminar, você já entendeu, quem é inteligente já entendeu. Eles foram comprar e ficou faltando ainda depois. E aí elas Meu chegaram, bateram a porta. Que porta elas bateram? Porque as outras Meu ficaram lá Deus. cuidando da É noiva. verdade. Então eu vejo muito isso acontecer hoje na nossa geração. Uma geração que tem ministério para pastores, mestres, que carregam algo de Deus. Todas eram virgens, ou seja, todas se guardaram. Só que nem todas tinham azeite. Uhum. Como não misturar isso com honra? Uma Não, coisa é hoje honra, eu outra entendo coisa é o que é honra. Honra é a pessoa chegar para mim, igual como Cristo entrou em Jerusalém, colocar em ramos, Aham. enquanto ele estava sobre um jumento, e ele entrou sobre Jerusalém, triunfalista, glorioso, diante de Deus. Uziel, mas como é que você vive? Deus provê. Uziel, mas hoje tem um valor de agenda, como que funciona? Tem que sustentar cada pilar. Por exemplo, tem uma assessora que tem que prestar uma conta, tem todo um CNPJ que tem que pagar imposto. Uhum. Sabe por quê? Porque o sistema humano, mundano, criou isso e falou, para fazer isso, você tem que ter uma empresa. Você tem que montar um CNPJ. Você tem que colocar uma empresa em cima do teu ministério. Só que são poucos aqueles que abrem a boca igual eu abri e falar que Deus não quer que a gente prostitua os nossos ministérios. Muito pelo contrário, Forte. Deus quer que a gente seja são como ele foi, como Jesus foi. Deus quer que nós sejamos amáveis, pregar a palavra do amor, a palavra da verdade, a palavra do conhecimento, a palavra profética. Deus quer que nós carreguemos os sinais e as marcas de Cristo. Se Paulo chega nesse nível de falar, eu carrego, ele foi açoitado. Irmão, eu fui uma vez pregar na Argentina, quando eu morava em Foz. E para eu entrar na Argentina foi difícil. Porque o meu visto não me permitia. Nossa, Uziel, você fez algo ilegal, irmão. Se for pela palavra, eu entro até num país que não mandou e me meto dentro de uma caçamba que seja. Eu entrei lá na Argentina e a gente estava num conjunto de jovens da faculdade na época, que a minha faculdade era Unamérica. Da Unamérica até a Argentina dava uns 20 minutos de carro. Atravessando a aduana, eu atravessei a pé clandestinamente, passei o duty free, entrei na Argentina, depois o irmão atravessou com o carro lá, entrei no carro dele e pau, fomos lá. Chegamos na Argentina, chegamos
Puerto Iguaçu, que é uma cidade perto de Foz do Iguaçu. E lá, eu tava lá tipo uma cruzada, né? Com um jovem na rua, violão daqui, um cara com um carrom, que era só tudo acústico, não tinha como colocar instrumento musical com energia elétrica, tudo na lanterna do celular e vai. E enquanto eu pregava, eu comecei a declarar e tal, 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 tal. Aí a gente terminou a cruzada e a gente começou a ir nas ruas, começou a gritar e tal. Foi bem perto de eu ter saído de Foz. Até que alguém chegou pra mim, um argentino, e cuspiu na minha cara. Literal, não tô falando coisa pra te agradar, isso não é agradável de se ouvir. Chegou, pum, cuspiu na minha cara, aquele negócio maléfico, assim. Tô falando um negócio ruim. Meu Deus. Primeiro, que tem racismo. Segundo, que era por causa da palavra que a gente tava pregando. Arrependei-vos. Uhum. Porque era a pregação que Cristo pregava. Uhum. Hoje é difícil ouvir isso numa igreja. É difícil, é verdade. Hoje é mais fácil muito falar, difícil. Deus vai dar, Deus vai fazer, e receber um pix de R$1 milhão. Mas é difícil você chegar pra alguém e falar, se arrepende do teu pecado. Deixa de se prostituir, deixa esse pecado da masturbação e aceita Jesus de verdade. Não, eu tava pregando rasgado mesmo. Eu ia com meu portunhol lá, eu ia pá, e pregava e não sei o que, irmão, cuspindo na minha cara. Limpei assim com o guardanapo que eu tinha no bolso, pá, e continuei pregando. Eu te amo, Jesus! Amor de minha vida! Porque se alguém chega pra nós e limita a nossa pregação, a gente não entendeu quem Jesus é. É verdade. Porque o Cristo que eu acredito é o Cristo que fala, se alguém te bater num rosto do lado esquerdo, entrega o lado direito. Minha vontade era abraçar aquele irmão naquela hora. Deu raiva? Deu. A minha carne gritou. Mas o Espírito que habita em mim testifica que eu sou filho de Deus. A gente não pode deixar nada Não. nem ninguém intimidar Não. a gente, né? Não. Tem que continuar. Porque se você se sentir intimidado e perder uma batalha aqui, irmão, Uhum. você no mundo espiritual, que crédito você tem no mundo espiritual? É, verdade. Isso é verdade. Pastor, o senhor é um cantor, um bom cantor. Glória a Deus. E um bom adorador também, né? Principalmente, né, pastor? E o senhor veio de um contexto africano, vem para o Brasil, tem 4 anos aqui. Como que o senhor vê... vamos entrar nesse campo de batalha espiritual. Como que o senhor vê os louvores hoje no Brasil, como está sendo feito? Eu ouvi um vídeo esses dias de uma irmã falando assim: nossa, mas parece que as vozes hoje tá todo mundo cantando igual, né? Tá tudo igual, parece que você não vê mais diferença de um de outro. Parece que há um copiando o outro para atender a um mercado. Eita! Atender não, você tem... Eu vi Meu que tem Deus. uma cantora muito famosa. Gente, eu não vou arriscar falar o nome, mas é uma cantora muito famosa que ela disse assim, que a gravadora chegou pra ela e falou assim, ó, você tem que mudar essa voz aí porque o mercado não aceita mais esse tipo de voz seu. Aí ela falou assim, não, então se o mercado não me aceita, mas Jesus me aceita, eu não vou mudar. Então como que o senhor tem visto o mercado da música gospel hoje no Brasil? Primeiro que o evangelho nunca precisava ser mercado, né? Não precisava, mas né? E os mercadores da baita fé de que um Paulo mercado. fala, não É. entende? Então eu tenho que cuidar muito com isso hoje. Cara, eu já recebi proposta de grandes gravadoras aqui no Brasil. Gravadoras grandes, não falo coisa pequena, falo um negócio grande, grande, grande mesmo. Eu já recebi proposta de gravadora lá em Angola. Proposta de um irmão, um cara que chegou, cara, no dia que você falar que não canta mais pra Jesus, me chama. Vou gravar 7 clipes musicais e um álbum pra você. E eu digo assim, toda vez que Deus quer elevar o meu nível espiritual, Ele me manda renunciar a uma coisa que dói. Toda vez, quando Deus começou a me usar em milagre e cura, aqui no Brasil, foi há 5 meses atrás. Tô a falar de coisa de pouco tempo. Deus me mandou renunciar a algo que me doeu muito. Então, pra quem me acompanha há muito tempo, já deve estar antenado do que aconteceu. Mas Deus me mandou renunciar a algo que dói. Não era pouca coisa. Profissionalmente, eu estava levantando, me erguendo, construindo muitas coisas, comprando grandes coisas, me colocando num lugar de evidência. Uhum. Só que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, nem o mercado consegue parar.
As canções no Brasil hoje são o contexto do Brasil. Eu tenho saudade do Brasil alegre. Brasil é alegria. Hoje o pessoal do secular consegue fazer mais festa do que o pessoal da igreja. Ou se você colocar um louvor dentro da igreja, que não seja um louvor com pé de infinito, e você cantar uma canção para fazer alguém chorar, e você viu do jeito que eu canto? Sim. Quase que o microfone estourou. Certamente deve ter estourado alguma coisa do microfone. Cara, eu não consigo dar pouco para Deus. Nem que seja para tentar cantar e mostrar que eu canto alguma coisa. Porque a essência de adoração precisa ser verdadeira, porque é um cheiro, é um perfume. Uhum. Porque a palavra adoração aparece na primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, quando Abraão sobe com Isaac para entregá-lo a sacrifício. E ele entra na entrada, ele chega na entrada do Monte Moriá, ele fala assim, ó, ele fala assim pro seu moço. Ele chega na entrada do monte, ele fala assim pro seu moço, eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Então, quando Abraão fala adoraremos, a palavra adoração é a primeira expressão que Abraão fala. A primeira vez que aparece na Bíblia foi quando Abraão fala exatamente isso. Mas o que ele estava indo fazer? Ele ia sacrificar o seu filho. Se Deus não falasse para ele, ele teria sacrificado Isaac. Uhum. Então eu vejo em Romanos 12:1, quando Paulo fala assim, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus e por tudo que ele tem feito por vocês, entreguem o coração a Deus, o corpo de vocês como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, porque essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Em algumas versões, esse é o culto racional, é o verdadeiro culto, o culto racional. O culto racional nada tem a ver com o culto de letra baseado em teologia. O culto racional é a verdadeira forma de adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Sacrifício. Sabe, então quando a minha música, aquilo que eu estou cantando não adora a Deus na verdadeira essência de quem Ele é, eu não entendi quem Jesus é. Porque a primeira coisa que eu aprendi no Brasil, e foi difícil, foram as letras de vocês. Vossas canções têm muita letra, muita teologia, é bonito ouvir. É muito bonito. Muita letra? É muito bonito. Muita letra no sentido de ter muita letra mesmo. Eu digo que as vossas músicas têm muita estrofe, tem muita letra grande. E o culto do angolano, às vezes, só tem três canções. O culto faz 3 horas, 4 horas, 5 horas, às vezes. Eu já participei de culto de 12 horas lá em Angola. Já participei de dias que a gente ficou dias inteiros adorando a Deus sem parar. Isso não é porque a gente quer provocar um movimento de avivamento, como aqui no Brasil vocês fazem bastante e sabem fazer muito bem. Não é sobre um formato para atrair pessoas falando, agora tem um evento de avivamento. Não. O que acontece em África é cultural, é a gente... Irmão, a gente rasga. Vou te falar uma coisa que vai te assustar. Há um grupo de jovens, tem no Ghana, tem em Mali, na África do Sul, países de maior parte de expressão inglesa, a Nigéria também tem. Os irmãos, eles entram na igreja, terminam o culto, e eles só param de orar quando todo mundo cai desmaiado. Meu Deus. Mas então, estamos falando de um sacrifício absurdo. Eles interpretam desse jeito, não tem escola teológica para falar outra coisa, então eles entregam 100% de si. Errado? Não. Não. Se você não consegue jejuar nem 15 horas... Aí eu pergunto para os crentes que estão aqui, qual foi a última hora, o último dia que você entregou 24 horas sem beber e sem comer nada? Eu já vi gente falando, eu não consigo jejuar sem tomar um cafezinho. Eu falei, tá, entendi. Quando os demônios estão apertados, depois não vem pedir oração. Porque adoração a Deus é sacrifício. Adoração nada tem a ver com música, pastor. A gente que colocou no culto um momento. Agora começou o momento de adoração. Irmão, o momento da adoração começa quando você está na tua casa e se dispõe a ir para um culto e você entende racionalmente, eu estou indo adorar ao meu Deus. Cara, como que um WhatsApp e uma mensagem no Instagram te tira da presença de Deus quando você vai para a igreja? O Senhor, mas você exorta, você fala assim, porque antes de eu falar para você, o Senhor também me falou e me repreendeu muito quando eu era mais adolescente. Isso é coisa para falar para criança e você com quase 40, 50 anos de idade tem que ouvir um jovem de 22 anos falar isso para você. Tem que ter maturidade e tomar um pouquinho de vergonha na cara para seguir o evangelho de Deus de verdade. Fora às vezes, aqueles cristãos que vivem de mensagenzinha diária, né? Ah, não.
Bom dia. O que Deus Gosta quer falar aquela para mim mensagem nesse diária. dia? O que Deus A quer pra mim? LV do algoritmo, nada, não que isso seja errado, porque até as tecnologias estão servindo de porta para abençoar milhares e milhões de Sim, pessoas. mas você tem que buscar, né? Você tem que ir lá. Mas na questão dos louvores, assim, nas letras, pastor, que você falou que é que realmente no Brasil as músicas parecem uma história inteirinha que ele tá Na contando. verdade, o que E, acontece? mas, O Brasil é uma nação das nações. Por exemplo, você deve ser de uma etnia não 100% brasileira. sim, Teve africano, certamente, no teu sangue, claro, alguma coisa assim. Então, o Brasil é um povo misturado. misturado. Tudo Isso é o misturado. belo do Brasil. Uhum. Eu amo a nação brasileira por causa disso. Você vai em Santa Catarina, vai ver o alemão. Você vai pro Rio de Janeiro, você vai ver o descendente de africano. Você vai lá pro Espírito Santo, vai ver o capixaba que tem português misturado com alguma coisa. E você vê o belo nisso. Isso é maravilhoso. Por isso que o Brasil é uma das nações que eu entendo que Deus tem um propósito pro Brasil muito grande. Só que Deus não depende da nação para fazer acontecer. Deus pode levantar outra terra se o Brasil não se levantar. Eu ainda me lembro das pregações que eu ouço até hoje. Eu sou jovem, mas eu gosto de ouvir coisa antiga. Então, vamos lá, ouvindo umas pregações dos anos 90, anos 80, 70, lá, Gideões missionários, mas lá. E você ouve palavra, sem convencimento, sem piadinha, só palavra. E você percebe que o Brasil é aquilo, é o belo, encher um ginásio lá de Balneário Camboriú, mas cheio de pessoas sedentas por Deus, não porque quer ver o pregador fulano. Sabe? E eu tenho saudade desse Brasil. Uhum. Eu de Angola para cá, eu ouvia muito do Brasil, uma nação Eu acredito que todo brasileiro tem essa saudade. Eu lembro quando o brasileiro pintava a bandeira do Brasil na rua, assim. Amava fazer isso. Não sei, acho que isso não é dessa época, Não. mas eu lembro da época. É, os brasileiros se amavam uns aos outros, os vizinhos, verdade. Amém. Depois que entrou muito essa questão da política, dividiu tudo, né? É uma questão de dividir negros e brancos, homens, mulheres. E criando a Hoje tudo quer se distinção, dividir. Não, antigamente não tinha isso. Era tão gostoso, era diferente, Mas continuando só nessa questão da da música. música, do louvor, às vezes, sabe uma coisa que eu não suporto, pastor? Essa pessoas, pregações ou louvores com frases de efeito. Sabe esse negócio de Agradando frase as de efeito? pessoas, né? Não, porque tem gente que afrontou você, vai ter que ver não sei o quê. Você não pode estar do lado de gente que é assim, porque gente não sei o quê. Sabe essas frases de efeito que tá muita visualização no Instagram? Eu não suporto esse tipo de coisa. É terrível. Uma pessoa que faz esse tipo Tem gente que já anda em podcast aí fazendo esse tipo de coisa. Você vê que não tem Cristo no coração. Não tem nem palavra. Nem lê a Bíblia pra poder fazer. E tá muito na moda essa questão de frases de efeito, sabe? Esse negócio, eu não suporto isso. E é uma coisa que a gente tem que voltar a essa essência que o senhor tá falando aqui. Da palavra de verdade. Porque não é frase de efeito que vai libertar, não. O povo tá precisando de libertação, muita gente nas mãos de Satanás. E a gente tem que ensinar a palavra pra esse povo, não é frase de efeito. Não é verdade? É muito forte porque eu vejo hoje vamos colocar aqui 10 anos pra cá. 10 anos é muito pouco. 15 anos pra cá. A gente tem palavras e pregações que de alguma maneira são pregações que nada vem de Deus. Sabe, é muito mais fácil eu querer agradar qualquer pessoa com qualquer tipo de argumento, colocando uma música. Vou te falar a receita de canção perfeita. Eu estava aqui pensando até no como eu te responderia essa pergunta. Porque é difícil você falar sem querer colocar e essa música tal, né? Mas se eu pudesse escrever uma música perfeita para ter número e visualização, eu podia falar: tem gente que te viu embaixo que vai te ver subir.
Todo mundo que não se preocupa contigo vai te ver lá em cima. E isso é um evangelho triunfalista que não faz parte do evangelho de Cristo. Muito pelo contrário, o evangelho de Jesus fala assim, ama teu inimigo. Jesus nunca vai na ordem de ideia da nossa raça pecaminosa. Jesus é verdade. Jesus é justiça. Claramente, se alguém fizer mal contra ti, a justiça não vem de ti, o Senhor vai fazer. Mas eu não vou ter que alimentar o ego de ninguém que acha que alguém fez alguma coisa errada sobre ela. E através de uma canção no culto, eu vou ter que cantar assim, ó. Lembra de alguém que te machucou. Vai passar. Músicas Ou seja, almáticas. é algo mais para tocar a alma. Ah, tô todo arrepiado. O teu arrepio é por causa de uma emoção que você sentiu. Música da alma. Nada tem a ver com a presença de Deus, um arrepio. Pra fazer você se emocionar. Sim. Quando o senhor louva na igreja, como que é a sua Meu repertório? visão espiritual? Tá. Existe louvores que você vai cantar que naquele momento você fala, não, tem que ser esse louvor, tem que ser mais de guerra. Cara, Esse aqui- depende muito do que Deus falar. Tem muita gente que certamente já viu a ministrar em igreja e perguntou, cara, e aquele louvor que você cantou lá? Onde que eu posso encontrar? Não tem. O pessoal da minha banda, eu falo, mano, vamos orar agora. Cara, tô com dó, um Lá maior. Faz isso. Mas a outra notícia, isso. E enquanto eles estão ministrando, eu abro aqui. O Senhor é meu pastor. De nada eu tenho falta. Isso nunca cantei. O que acontece? A gente está habituado a criar Um método. uma caixinha. E a gente colocou Deus numa caixinha. E a gente acha que o Deus que está nessa caixinha vai fazer cura e milagres por ele estar nessa caixinha. Da música bonita do repertório. Nada contra, porque Deus é organizado. E a Bíblia fala até, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu não sou relaxado não. Mas eu também não vou colocar Jesus numa caixinha e falar assim, ó. Não, age quando nós cantamos essa música. E a terra clama. Quando eu canto essa música, o Senhor vai descer. Não, Deus não vai descer porque você cantou uma música. Deus não depende da tua voz, não depende do meu talento. Eu posso cantar, posso tocar, posso fazer tudo. Deus está nem aí para os eu. Se Ele quiser, Ele faz. Porque não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade dEle em nós. Sabe? E o que eu vejo muito é a gente criar vários repertórios, só que vazios. Você tá vendo que é uma apresentação, é mais um show. Só pra Eu preencher que o era espaço do preparador tempo. vocal há um tempo atrás, eu preparei voz de muita gente que cantava no secular. Eu falava, cara, é meu único trabalho, eu tô aqui no Brasil, tô preparando voz de algumas pessoas. E aí eu tô trabalhando, ensinando o fulaninho a fazer técnica, e você vê, cara, vazio. Daqui a pouco você vê uma criança de 4 aninhos cantar colhe esse nome, falando tudo errado, e você sente a presença e começa a chorar enquanto você tá dando aula de canto. Sabe, então, É isso não mesmo. vem de nós. Uhum. É porque isso é ser direcionado pelo Espírito, né? Às vezes, tudo bem, cada igreja tem a sua liturgia, a sua forma de trabalhar. Cara, mas até Mas se quando você uma dá- liturgia vai travar o mover Isso. de Deus? Então, mas se você deixar o Espírito Santo Isso. mover, ele derruba Isso. tudo. Derruba tudo. Se você fazer do jeito que ele quer. Ah, não, mas tem Cara, que já ser teve culto que meu pai falou, não vou pregar, não tem condição de pregar aqui. É. Só que se fosse uma pessoa orgulhosa, pararia. Eu sou da época aqui dentro da igreja. Tem uma sineta assim pra parar os irmãos de cantar. Não sei se você já pegou esse tempo. Você não pegou, né? Do sininho? Não. Um sininho. não Na hora do peguei. culto. Ah, você tem aqui. Você tá ficando tela. Peguei. Tem que pegar Não. lá atrás. Um sininho assim pra fazer o pessoal parar de cantar. Por que que para o irmão de cantar? Às vezes a presença de Deus tá fluindo, irmão. Como ele quer pregar, quer ter palco, ele vai abanar o sininho. Hora da palavra. Irmão, a palavra tá sendo cantada. Mas uma vez alguém me convidou pra ministrar. E a pessoa me convidou pra pregar e cantar. Enquanto eu ministro louvor, eu coloco uma palavra. Porque não tem como a gente pregar, cantar sem ser bíblico. Então, no meio do louvor, eu tenho sempre uma ministração. E a gente vai. Daqui a pouco foi 1h40 minutos. E era exatamente 1h40 minutos que ele me entregou pra ministrar. Tinha um cronômetro, igreja bem organizada assim. Daí o irmão falou, mas Uzziel, você não pregou a palavra? Eu falei, pastor, pergunta pra qualquer irmão o que foi pregado hoje. Ele vai responder. Ele fez o texto e chamou uma irmã qualquer. Irmão, o que foi pregado hoje? Ela falou, não, foi pregado assim. Porque se a palavra de Deus não toca de verdade em nós, a gente não entendeu.
que de fato é Uhum. Cristo, É verdade. sabe? Então, se a gente continuar preso apenas numa liturgia, a gente vai limitar o mover de Deus. Uhum. A igreja primitiva não tinha liturgia. A igreja primitiva de Atos não tinha liturgia. Era movida pelo Espírito de Deus. A Uhum. Bíblia fala que Paulo indo pregar, o Espírito de Deus compeliu Paulo a ir pregar. Paulo foi impedido de ir pregar, irmão. Pensa comigo. Era isso mesmo. Deus impediu Paulo de ir pregar numa cidade que precisava receber uma palavra. Uhum. Então, até quando é que nós seremos movidos pela nossa expectativa humana, nossos preceitos humanos, nossa lógica humana? Até quando é que seremos movidos pelo que nós acreditamos e não pelo que queremos? Se cremos que Deus faz milagre, quando Deus começar a fazer milagre no culto? Se for mais de 4 horas de culto, pastorzinho, como é que vai ser? Então é sobre isso, pastor. Pastor, você que tem essa experiência, essa experiência na batalha espiritual, como que isso te influencia ou te ajuda na hora do louvor na igreja? É complexo. Uma vez eu fui para Fortaleza, começando a introduzir essa questão de libertação aos sensíveis, melhor você sair agora. Nós estávamos em Fortaleza, eu ministrei na igreja Amante. Pô, pensa num povo avivado, irmão. Pastor Lucas Gomes pregou no último dia. Conheço ele. Pensa, o cara é um pastor que tem a língua presa, mas ele prega demais, meu amigo, presença de Deus. Ele pregou na minha igreja quando ele era pequenininho. Não, pastor Lucas Ele Gomes, é ele muito tem um... criança, ele pregava só em congresso de criança. Cara, ele pregou algo sobrenatural. E no dia antes dele pregar, o pastor me falou, você vai pregar? Eu falei, como é que eu vou pregar na conferência que o pastor Lucas Gomes vai pregar? Cara, a responsabilidade, o medo e tal. Eu falei, meu Deus, mas vou. Sim. E eu fui lá pregar. E eu falei sobre porque eles tinham um tema, né, da conferência. E o tema da conferência deles era sobre trabalhadores, né? Sobre termos poucos trabalhadores na seara. Só que a administração foi ganhando uma proporção, Uhum. que eu quebrei o meu protocolo e eu falei, cara, vamos levantar? Levanta, levanta. Já tinha gente sentada no chão, só pra você ter noção. Falei, levanta, vamos adorar. E quando eu comecei a declarar muito forte, porque uma coisa, louvor não expulsa demônio, pastor. Oh, teólogo de plantão, deixa eu te falar. Louvor não expulsa demônio, ele evidencia demônios. Ele acalma. A Bíblia fala que Davi tocava a harpa e os demônios se acalmavam. Os espíritos se acalmavam, mas voltavam sobre o corpo de Saul. A única coisa que expulsa os demônios se chama Jesus e o nome e a autoridade que há no nome de Jesus. Não é sobre a tua força, nem sobre a tua violência, é o nome de Jesus. Sim. Aí, eu tava lá no culto, daqui a pouco um jovem sai do meio do povo, que tava lá uns 400 jovens, e o cara vem tentar subir no altar. Enquanto eu tava ministrando o louvor, eu pedi pro pessoal continuar tocando, e eu comecei a declarar em línguas. Mas foi ganhando uma proporção que toda a igreja tomou uma unidade de adoração, porque eu falei, como há poucos trabalhadores, nós precisamos ser unidos até em oração, unidos em adoração, unidos. Porque você vê no Brasil, é muito comum alguém chegar no culto e levanta a tua mão, irmão, isso tem que ser espontâneo, voluntário, uma pessoa levantar a mão e glorificar Deus num culto. Tem que ser espontâneo alguém levantar a mão para adorar. Aqui no Brasil você tem que ensinar e falar, porque a gente acostumou o povo a ser sistemático. Levanta a tua mão, aí, pastor, levanta a mão. Aí, e o irmão, quando vê uma câmera bonita passando do lado, na hora do story do culto, ele nem tá vendo o vídeo no Instagram, mas quando passa a câmera, ele se sente o santarrão da igreja, sabe? E eu vejo, infelizmente, isso tem acontecido. Então a pregação naquele dia foi sobre unidade, sobre sermos um, tal como o filho é um com o pai. E eu declarando isso, irmão, o menino sai. Não era o menino, era um demônio que estava sobre o corpo do menino, tentando vir meio que me atacar. E no louvor, mesmo na hora do louvor, eu falo, irmão, prepara já aí eu vou depois mostrar um vídeo, não sei se vai dar para te mostrar, de gente tomada pelo Espírito Santo caindo endemoniada numa igreja que eu fui, por exemplo, em Cuiabá. Sabe? Pastores caindo endemoniados. Como que isso pode acontecer? Mas ele é um pastor, irmão. Se tem legalidade, vai ter demônio.
Dá legalidade para você ver. E aí eu tava lá, eu segurei a mão daquele menino e comecei a declarar, irmão. Eu não sou esse Uziel aqui, não. Quando eu tô no outro lado aí, no espiritual, não tem nada a ver com isso aqui. Porque e entendendo a autoridade que repousa sobre nós, a gente tem que caminhar com a responsabilidade e seriedade da unção que carregamos. Uhum. E aí eu tava lá e eu falei para o menino, "Ô, acorda agora, levanta ele." A intercessão toda assim, meio com medo e não sei o quê. Levanta ele. O irmão tava destruindo as cadeiras da igreja. Tava violento. E aí o pessoal levantou ele, levou ele para perto do altar e eu declarei, cala a boca agora. Você aqui não manda ninguém, aqui é tomado pelo sangue de Jesus. Fogo em nome de Jesus. Irmão, quem disse que o demônio não sai através do santo e poderoso nome de Jesus? Jesus, ele ressuscita e diz aos seus discípulos, é me dado todo o poder. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Então eu creio que não há resistência alguma que vai contra o nome de Jesus. Então tem sido isso que o Senhor tem feito e pela grandiosidade de Deus. Foi aonde? Num momento de adoração no culto. Louvor. A gente cantando canções e o demônio manifestou lá no culto. Isso é a primeira de várias coisas que já aconteceram, inclusive no Brasil. Porque eu trago muito testemunho de Angola, mas, irmão, no Brasil isso aconteceu. E isso me mostrou, porque eu já fui para Recife, já fui para Fortaleza, daqui a pouco iremos para Bahia, mas isso me mostrou que o Brasil tem as suas legalidades também. Demônios existem. Tem uma pessoa que é teóloga que fala, não existe demônio. Existe. Brinca para você ver. O que o senhor percebe, assim, as legalidades que os brasileiros mais dão aqui e não dão lá na África? Qual que é a diferença? O brasileiro é muito mentiroso. Muito mentiroso? Vocês mentem muito. Eu não. Não, tô falando generalizadamente, tá? Não digo assim. Não, eu entendi, tô brincando. Mas eu digo assim, aqui no Brasil vocês mentem por tudo e por nada. Uma pequena coisa o irmão mentiu. Uhum. Ele fala que gostou quando não gostou. E aí ele acha que isso não tá dando porta pra demônio na casa dele. Fala pra agradar o outro. Fala pra agradar. Fala, qualquer coisa, vai tomar um cafezinho na minha casa. E ele não quer que você vá pra casa dele, mas ele mente. Isso é verdade mesmo. E aí, isso é a cultura irmão, do brasileiro. Isso não é pra ser costume. Mentira é mentira na China, em Angola, na África, nos Estados Unidos. Qualquer parte do mundo, mentira é mentira. Verdade. Você Por tá isso falando verdade mesmo. que eu vejo o paraguaio, um povo arretado, um povo pra frente. O povo do Paraguai é um povo diferenciado. Povo trabalhador, povo pra frente. E eu fui pra uma igreja lá em Cidade del Este, ministrar. E eu cheguei lá, era uma sexta-feira, culto de missões. E nós estávamos lá ministrando, pá, bandeira daqui, levanta a bandeira dali, levanta a bandeira daqui. Quando o Senhor me levantou para repreender o demônio da escravidão, manifestou mais de 30 pessoas no culto. Da escravidão? E o Senhor falou para mim no meu espírito, existem pessoas aqui que estão sendo escravizadas no trabalho. Olha, a pessoa coloca Deus embaixo, ele coloca o trabalho em cima e ela pensa que aquilo é a melhor coisa que tem. Não, eu tenho que dar dízimo na igreja, então eu tenho que ser escravizado pelo meu trabalho para conseguir dizimar no culto. Outra coisa que acontece, chego num culto de muito jovem, sendo tomado pelo Espírito Santo, chorando, se quebrantando, e eu falo, Senhor, quebra com todo espírito de mentira e falsidade. Muita gente cai endemoniada. Mas eles estavam quebrantados até um momento atrás, estavam chorando, falando em línguas. A Bíblia fala, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão não com Cristo, em Cristo. E até que Cristo seja gerado em nós, existem portas e brechas que a gente tem que fechar. A principal do Brasil é a mentira. Segunda, a falsidade. Terceira, muita traição. O Brasil, hoje, eu cheguei no Brasil, eu fiquei assustado. Me pergunta por quê? Por quê, pastor? Eu cheguei aqui no Brasil com o meu passaporte turista, precisava tratar os documentos para entrar na faculdade, tudo certinho, eu fiz tudo certo. Você é um menino ilegal no Brasil. Não, tá tudo certinho. Vou chamar a Polícia Federal aqui na minha casa. E aí, a gente foi para tratar os documentos para poder entrar na faculdade, tudo certinho. E a primeira coisa que eles perguntam, nome da mãe. Aí, tá bom. Fui para fazer a inscrição na faculdade, nome da mãe. Aí tá.
fui para tratar a conta de luz, nome da mãe, tá? Aí fui para tratar a conta d'água, nome da mãe, para tratar o documento da casa, do apartamento lá no centro que eu morava em Foz, nome da mãe. Eu perguntei para alguém, assim, inusitadamente, mas por que vocês no Brasil falam muito nome da mãe, nome da mãe, nome da mãe? Aí ele não soube me responder. Eu fui estudar a história do Brasil. Os portugueses, quando vieram aqui, os que chegaram no Brasil, eram todos os portugueses rejeitados e renegados da sua própria nação. Uhum. Eram pessoas ruins. É verdade, isso é verdade. Aí eles chegam no Brasil com uma vou falar de um jeito muito agressivo, mas entenda de forma ambígua. Os portugueses chegaram aqui com uma cultura errônea. Oh, falei bonito, hein? Falava bonito. Chegaram aqui com uma cultura errônea e eles fizeram com que toda uma geração recebesse uma maldição por causa da conduta dos que chegaram aqui. Esses portugueses faziam filhos e filhas e eles não se responsabilizavam. E você vai gerar toda uma geração sem mãe, sem pai, sem paternidade. Por isso é difícil hoje, muito brasileiro, reconhecer Deus como pai. Isso é verdade. O que mais a gente recebe aqui é isso. Então a gente vê e caminha tem essa dificuldade diante disso. A grande diferença de uma nação, por exemplo, como Angola, Israel, vamos colocar os Estados Unidos e o Brasil, é paternidade. Uhum. Então, quando você não tem uma paternidade bem definida, por exemplo, eu vou te falar, meu pai pode ter erros que tenha, mas o meu pai é o melhor pai do mundo. As pessoas sentem até... Cara, mas você fala muito do teu pai, você fala desse... Porque eu falo mesmo, a honra que eu preciso dar ao meu pai, ela vai prolongar os meus dias na terra. Não é uma mentira, eu estou declarando e falando que meu pai é uma bênção. Então, quando eu honro a minha paternidade biológica, eu recebo a minha paternidade divina. E se eu faço o contrário, eu estou a honrar a Deus, vou para o culto e desonro o meu pai biológico, irmão, esquece, não tem bênção. Porque existem bênçãos humanas que só o teu pai biológico pode liberar sobre a tua vida. A Bíblia já fala isso, honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. E era uma cultura isso Toda vez que eu vou Bíblia. ministrar e estou na casa do meu pai, eu dobro meu joelho bem na frente dele e falo, pai, libera a tua palavra. Mudei agora. Entra essa questão da mistura, Aham. né? Do Brasil, essa mistura de vários povos, né? Então fica Sim. essa bagunça, né? Sim. Por isso que é necessário botar o nome da mãe, e tentar rastrear, né? Tem que Tentar procurar. rastrear. Que não é sobre o nome da mãe, mas é sobre uma geração que não teve pai. Uhum. Sabe? Não é sobre, e aí, eu vou colocar o nome de quem? Não. Tem que colocar o nome da mãe, porque ela se responsabilizou por você. Mas quando uma geração não tem paternidade, eu não estou falando de maternidade apenas, Uhum. é uma geração que não reconhece o seu Deus. Uhum. Porque quando Deus aparece para José, ele fala, eu sou Deus. Quando Deus aparece para Jacó, Deus fala assim, eu sou Deus do teu pai Isaac, o Deus de teu avô Abraão. Isso mesmo. Não, mas a Bíblia é um livro machista. Não, nada tem a ver com isso. A Bíblia é um livro que reconhece paternidade. E se você não reconhece isso na Bíblia, é melhor você nem ler. Porque você só vai ouvir filho de pai, e você vai ficar assim, meu Deus. É verdade. Mas é sobre isso, é sobre essa palavra que Isso é cremos. verdade. Bom, girando o assunto aqui, pastor, nós estávamos falando sobre a questão de batalha espiritual, na questão de bruxaria, que é algo muito mais intenso lá na sua terra, né? Mas no Brasil, eu percebo que lá é mais evidente, é mais natural, é mais cultural, é mais escancarado, né? Aí eu vou ter que rir um pouco aqui para os irmãos não ficarem aqui ficava mais na questão de filme, de fantasia. filme de terror. Só que parece que com as redes sociais tá se ganhando mais de forma sutil. Inclusive, tem alguns canais no YouTube que tem adolescentes criando, e tem milhões de inscritos, hein? Adolescentes ensinando outras adolescentes a serem bruxinhas. Então, assim, virando como se fosse uma coisa assim... que não tivesse nada a ver, uma coisa, o meu amorzinho, vai conquistar seu amorzinho. E daí, nós vemos uma geração de jovens se afundando nisso, entrando nisso daí. E também pessoas que fingindo que são
para ganhar também visualização, não é verdade? E, bom, como que você vê essa diferença de dois países aí na Quando... bruxaria? Só para complementar, tranquilo. esse principado que opera lá na bruxaria é o mesmo daqui Não, ou são diferentes? não. Não é o mesmo. Os principados aqui no Brasil trabalham mais para destruir ideais, principalmente. Aham. São sutilezas. Os principados no Brasil, eles trabalham para destruir ideais, ou seja, eles destroem o cogni de uma geração. Eles vão colocar adolescentes não crendo em Deus e vão colocar o ceticismo, tal como aconteceu com a Inglaterra, tal como aconteceu com a Dinamarca, tal como aconteceu com a França, Itália, que eram países evangélicos. E em África já é diferente. Em África é morte. Claro, mas aqui existem potestades que matam, existem. Só que em África é totalmente diferente. Eu digo isso com todo o temor e tremor da palavra de Deus. Longe de mim brincar, o Senhor me mate agora se eu estiver mentindo. Mas o que eu já vi de coisas espirituais em África, irmão, não é brincadeira. Não é uma coisa para dar visualização para ninguém. E hoje eu entendo que é uma responsabilidade muito maior ainda ter que falar sobre assuntos tão sérios. Já teve alguns amigos angolanos falando, mano, cuidado. Tem gente aqui em Angola querendo te matar já. Sabe, então é um risco da minha vida tendo que vir aqui falar disso. No Brasil, a cultura é muito miscigenada. Então, os escravos que vieram para cá não trouxeram todas as suas crenças. Muito pelo contrário, eles vieram com algumas coisas meio misturadas, eles misturaram alguma coisa. Então você vai ver uma religião, eu não vou dar crédito a nenhuma religião, nenhum nome de demônio aqui, porque não faz sentido eu, como homem de Deus, ter que dar palco para nome de demônio. Eu vejo vários homens de Deus e nada contra, mas eu não vou dar palco para nenhum demônio na minha boca. Uhum. Sabe? Eu vejo que escravos vieram para o Brasil. Começou assim. O Brasil sempre teve as religiões indígenas, que têm as suas culturas, têm as suas potestades e legalidades. Inclusive são as que têm mais força aqui no Brasil, Uhum. das tribos indígenas. Eu fui, conheci uma tribo. Eu não tive o privilégio de conhecer junto com o pastor Walter, que é um pastor que conhece muitas tribos indígenas, mas eu conheci uma tribo. E, mano, foi só pegar o violão e começar a manifestar o demônio. Meu Deus. Eu senti como se eu estivesse em África, no Brasil. É um lado do Brasil que nenhum brasileiro, poucos dos brasileiros evangélicos que se dizem cristãos nem conhecem. E a gente nem faz missão nesses lugares que precisam. A gente está acostumado com a cidade, com as luzes, com LED, e a gente desabituou de fazer a obra. A obra de Deus não é a obra do prédio, é a obra do lugar, a fonte, onde você vai e prega para os confins da terra. Levar o reino. Levar o reino de Deus. E aí a gente foi lá tocar, Uhum. 3, eu fiquei, meu Deus, e aí não tinha intercessão, não tinha ninguém. Falei, só segura. E os irmãos não falam direito português. Meu Deus. Sabe, então esse bloqueio é quando você vê o agir de Deus, quando nem os demônios entendem o que você está falando. Nem você sabe que você está falando outra língua que a pessoa não entende e o demônio manifesta. Aí é que você fala, cara, Deus tem poder. Eu me lembro de uma vez, pastor, eu estava com os meus 16 anos de idade, 17. Eu estava lá na igreja, era meio da pandemia, já finalzinho da pandemia. Eu estava na igreja junto com meu amigo Erickson. Ele não vai me deixar mentir, certamente ele vai comentar nesse vídeo. Era quarta-feira, culto das irmãs. Meu amigo, e o culto do africano é muito de manhã, porque, vamos lá, Angola é um país muito desenvolvido, mas existem regiões com falta de energia elétrica. Então, o hábito do cristão angolano é fazer culto de manhã. Tem muito culto à noite e tudo mais, mas culturalmente, o nosso culto de domingo é de manhã. Uhum. Nossa cultura é mesmo de manhã. E quarta-feira de manhã, papai vai aonde? Para a igreja. Meu pai ficava quarta na igreja, quinta na igreja, sexta na igreja, só saia no sábado. E na sexta-feira o ministério de louvor tem que entrar na igreja em jejum para se consagrar para o culto de libertação. E quando a igreja descobriu que a igreja, o pastor e o ministério de louvor estão na igreja agora, eles iam para o culto, para uma
Tipo assim, montamos uma vigília espontaneamente porque o povo começou a ver que a gente estava orando. Então, quando havia alguém passando por uma batalha espiritual, a gente falava, vai sexta-feira, porque vai estar lá o pastor e alguns obreiros para orar por você. Então, nessa vai e vem, quarta-feira, pai vai para a igreja, eu falo, vou me consagrar junto com o pai agora. Eu vou lá junto com a Eri, a gente chega lá no culto das mulheres, então a gente não queria ficar no culto das mulheres. A gente entrou na sala, peguei um teclado e a gente começou a tocar, irmão, louvor, pá, 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 ensaio, tudo bonitinho, fazendo repertório pro culto. Até que do nada, chega uma irmã da intercessão da igreja e fala, o pastor tá pregando aí, mas manifestou aqui uma irmã. O pastor mandou vocês expulsarem. E deixou a irmã lá, a irmã ficou na porta, nos acompanhando. E eu e o Eri começamos a se olhar assim, mano. E aí, não era um demônio simples, eu tô falando demônio agressivo, que corta pano com a boca. Tô falando que você amarra o demônio, ele se... Irmão, aí o demônio começou a falar os pecados dos dois. E aí, como é que você fica? Meu Deus. Quando o demônio já tá falando, você fez isso. Como é que você fica? Você vai me expulsar. E o demônio rindo da minha cara, tô falando sério. E como é que você fica? Irmão, naquela hora, parece loucura. O Eri, meu amigo, é um pouquinho forte, segurou. Porque a irmã que trouxe já não tava aguentando segurar. Deus me deu autoridade, eu falei, você tá saindo de onde? Porque eu não vou entrevistar demônios, mas existem demônios que você precisa perguntar, porque tem uma legalidade bem grande que você, se não tiver direcionamento nem discernimento, você não vai expulsar. Você vai fazer o demônio se acalmar, mas no outro dia vai manifestar demônio e vai ser um ciclo infinito. Tem muito pastor que reclama, mas essa irmã manifesta demônio toda vez no culto. Por quê? Porque você nem sabe onde é que o demônio tá. Quais são as brechas que aquela irmã, aquele irmão tá dando na vida dele para aquele demônio continuar se manifestando. E eu tô lá. Tá. Tempo vai. Eu falei, em nome de Jesus. Não sei, eu nem vi, eu leio a Bíblia, já li a Bíblia várias vezes. Nunca li isso na Bíblia. Porque tem uma revelação que veio, eu falei, meu amigo, esquece, é de Lucas 10 que Jesus falou assim, ainda bem que o meu pai não revelou isso aos sábios. Aquele teólogo de plantão que acha que sabe de Bíblia, irmão, não vai pegar isso aqui não. Porque na vida, na veia, no momento, eu falei, em nome de Jesus, estou colocar fogo agora nos seus pés, queima agora em nome de Jesus. Aí, irmão, eu tô vendo a irmã gritando com barulho de bode, barulho de galinha na boca. Tô começando a ouvir os barulhos. E aí eu comecei a... Opa! Tá funcionando! Daqui a pouco eu comecei a declarar em nome de Jesus. O Eri também. O importante, uma coisa que eu vejo no Brasil é que as pessoas querem ter o protagonismo de expulsar demônio. Eu vejo aqui, tá expulsando demônio numa pessoa. E não, o demônio não vai ficar confuso. Que demônio ficar confuso? O demônio só tem que sair e acabou. Demônio não fica confuso. Demônio nenhum fica confuso. O demônio entende qual é a voz autorizada. Na igreja africana, quando o pastor Chudi está expulsando demônio, o Zio está expulsando demônio, os obreiros estão expulsando, minha mãe expulsando demônio, toda a igreja junta começa a declarar, sai em nome de Jesus. Aí os irmãos daqui do Brasil, quando aparece um demônio, fica tudo com medo e vai se esconder no banheiro. Tô falando da realidade do que eu vejo e vivo. Não, eu também já vi, muitas vezes. Já vi pastor correndo do púlpito porque manifestou um demônio agressivo. Já vi isso aí. Aí eu tô lá, eu começo a declarar em nome de Jesus. A mulher fala, eu tô a sair do Ige, que é uma província no norte de Angola, que é como se fosse a capital da bruxaria no nosso país. É muito forte. Tem uma cultura, ancestralidade muito grande. E além da ancestralidade, tem essa questão da magia negra. Sacrifício humano. Tá a falar de coisas muito profundas. Tá a falar de coisa que eu li em livro de história para tentar argumentar alguma coisa que eu tô a falar de coisa que eu vivi. Eu vivi. Sim. E eu comecei a declarar em nome de Jesus, cala a tua boca agora. Você vai me ouvir. Vai agora onde você está, porque no mundo espiritual não está falando no mundo físico. É como se fosse daqui até no Paraná. Eu falei, você vai lá agora. Você vai tirar o demônio agora. Você vai tirar todas as amarrações agora. Eu tô a declarar. Irmão, parece que veio um peso na sala. Sabe a bateria que estava dentro da salinha do gabinete do pastor onde a gente estava tocando teclado? O teclado transformador queimou. Fala, em que probabilidade humana vai queimar a fonte do teclado? Em que probabilidade o prato da bateria vai cair no chão? Irmão, peso no negócio, peso. A gente estava mexendo com regiões
difíceis. Uhum. Por isso eu vou te falar, nunca entre numa batalha espiritual sem jejuar e sem orar. Você vai apanhar de demônio. E depois vai querer vir pedir oração. Uhum. Você vai ficar depressivo, ansioso. Você vai ter problema até no teu relacionamento porque você está expulsando demônios. Só que há aquela questão da retaliação demoníaca, que só tem retaliação para quem não está preparado espiritualmente. Só tem retaliação para aquele que não ora, porque quem ora de verdade não tem retaliação nenhuma que se levante. E aí eu tô lá, eu comecei a declarar em alta... Mas, irmão, comecei a gritar mesmo, berrei. Eu falei, você vai parar agora. Depois eu descobri que os demônios nenhum saem com grito. Mas, irmão, me senti num revestimento que nem eu consegui controlar. E eu declarei, agora, não quero saber sobre o que os teus demônios estão a vir fazer. A irmã tá falando comigo, mas tá olhando com medo de um demônio que tá vindo querer matar ela. Eu vou morrer. Eu falei, ou você morre ou você tira. Você não tem escolha, você vai libertar essa família. Ah, tá quantos anos essa família? 45 anos. Ou seja, alguém lá atrás amaldiçoou a família para prosperar. Tem muita gente que está prosperando no custo de muitas vidas. Uhum. Por isso que você vê, é muito comum no lado do secular, e muitas vezes até pessoas que você olha assim, cara, do nada o fulano ficou rico, mas a mãe morreu. Do nada o fulano ficou rico e perdeu um filho. Porque as pessoas estão dispostas a entregar, de fato, a sua geração e consagrá-las no mundo das trevas para conseguirem alguma riqueza. Só que a palavra diz assim, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Ou seja, é possível sim ser rico, milionário, com bruxaria. Satanás dá. Só que ele vai te tirar algo que é muito mais precioso, que é a tua salvação. E perdendo a tua salvação e blasfemando contra o Espírito Santo, você jamais entrará e herdará o reino de Deus. Então o demônio saiu, a mulher voltou de um jeito assim, infimamente diferente do que era. Tá falando de mudar até as afeições faciais. Irmão, demônio em África não tem nada a ver com o que a gente vê aqui no Brasil. Eu fico olhando assim os pastores tentando expulsar demônio que, vou te falar, é penoso. Porque era para ter mais autoridade do que se tem. Para ser pastor em Angola, você tem que ter vida no altar. Porque o irmão vai na bruxaria, que também tem milagre, ou ele vai para a tua igreja. Então você tem que ter ativação, tem que ter atitude, tem que ter governo espiritual, senão você perde. Até o crente que está querendo crer em Deus, só que do outro lado tem alguém. Você me pergunta, Angola, como que é? Angola é um país cristão. Vamos à pergunta de 1 milhão agora. Aham. Por que existem cristãos que são endemoniados dentro da igreja? Porque não se converteram de fato em Cristo. A conversão é progressiva. Tá? O novo nascimento é imediato. Você nasceu de novo, aceitou Jesus. Só que quando você nasce, o novo nascimento tem novas regras, tem novas linguagens, tem novas atitudes, tem novas companhias. É um novo nascimento. E quando você nasce de novo, aí começa o teu processo de conversão. Eu vejo gente, na época que eu me converti, ninguém está convertido, eu me converto todo dia em Cristo. Talvez algum teólogo vai falar, mas não, é sério, eu nasço de novo uma vez. Aceitei Jesus. Uhum. Agora, após aceitá-lo, isso aqui o apóstolo Nicolete da igreja Recomeçar que me ensinou. Dou créditos a ele, porque isso eu aprendi aqui no Brasil, não aprendi nem em Angola, aprendi aqui. Uhum. Quando eu aceito a Jesus, nasci de novo, tá bom, novo nascimento. Agora a conversão, eu tenho que progredir no conhecimento de Deus, o que Oséias 6 fala. Então, se eu preciso prosseguir em conhecer a Deus, eu entendo que a progressão, essa progressão é a minha conversão. Entender, conhecer a Jesus, parar de falar o palavrão que você fala que alimenta demônio na tua casa e traz destruição. Parar de discutir e brigar com a tua esposa o tempo todo porque vai trazer separação no teu casamento. Parar de querer dar legalidade e potestade, trazer qualquer coisa dentro de casa. Colocar como se um vídeo de TikTok alimentasse a tua vida espiritual e você quisesse governar ou ser governado por um vídeo e não pela palavra. Ou seja, quando você desprioriza a palavra de Deus, você está alimentando demônios. Está assistindo um filme de terror, o pessoal me pergunta, mas o que traz legalidade na minha casa? Para de falar palavrão. Para de ouvir música secular. Os irmãos, não tem nada a ver, só uma música. Tá bom, ouve, acabou. Depois não pede oração. Porque dependendo da letra que você está ouvindo, você está liberando até a física quântica. Eu gosto de estudar tanto Bíblia quanto as coisas humanas para trazer lógica e ciência para muito ateu que me acompanha também.
Uhum. A física quântica, ela credibiliza que se uma planta ouvir, você não merece, você é tudo errado, e você falar todas as palavras mais que proliferas, e você falar para uma outra planta, mesmo irrigando a planta, e falar coisas boas, a planta que você falou mais coisas, você liberou maldições, coisas malditas sobre a planta, ela morre. Se uma planta, irmão, uma planta morre por causa de uma palavra torpe, imagina o que acontece com o teu cérebro, imagina o que acontece com a tua vida espiritual quando você está liberando essas legalidades. Quando você mente, outra coisa que também é uma legalidade. Forte. Quando você trai tua esposa, é uma legalidade, irmão. E que legalidade? Ou seja, quando a palavra de Deus não é base em nós, você está dando legalidade a demônios. Por que crentes, batizados, fala até língua, está caindo endemoniado da igreja? Porque tem brecha. Demônio nenhum vai entrar em casa limpa. Muito pelo contrário, eles fogem. A Bíblia fala assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao inimigo e ele fará o quê? Fugirá de vós. Então, se o demônio não está fugindo, é porque você não está se sujeitando a Deus, você não está resistindo ao inimigo. Ponto. Palavra, Bíblia. Acabou. Ah, mas aconteceu um problema no meu casamento, e aconteceu isso, eu estou depressivo. Não, você está se alimentando. Sabe o que acontece quando você está depressivo? Isso já aconteceu comigo. Pouco tempo atrás, não muito tempo. Você começa parece que o algoritmo conhece a tua emoção, mas é que você está curtindo coisas que o algoritmo está entendendo que você gosta de ouvir. Sabe quando você está pensando em se separar e aparece aquele vídeo, se ela não te valoriza? Sabe? Você está pensando em abandonar uma sociedade e aparece, se o teu sócio te desvalorizou. Aí você começa a alimentar. Parece Satanás. Então... É o inimigo. O Instagram, real. Ele faz isso mesmo, né? Mas é um algoritmo, é ciência, é número. Às vezes só de você falar, ele já aparece. Pronto. Ali. Acabou. Parece que o celular te escuta, sobre isso. Por isso que hoje a gente tem uma geração tão rasa. Que fala muitas coisas e está sendo alimentado por coisas totalmente... E por que, pastor, acontece de estar... Agora, você explicou por que estar endemoniado. Mas por que o líder não consegue identificar isso? Porque estão escondidos. Vou ter problema. E daí chega o senhor lá e chega o senhor usado por Deus e se manifesta. Por que não se manifesta lá na igreja? Não vem de mim. Não vem de mim. Nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre nós. Mas o temor do Senhor. A gente já não se permite viver isso. Então a gente não acessa. A gente não está se permitindo viver a glória de Deus em nós. Então a gente não vive o sobrenatural. Então tem muitas vezes que eu vou para igrejas que são pastores sérios. Só que eles não oram. Pastores sérios que carregam bomba atômica de Bíblia. Da Bíblia de Apocalipse, Gênesis, sei lá o que, e lê aramaico, grego, hebraico, só que ele não ora. Sabe o que Jesus fazia depois de multiplicar os pães e peixes? Subia no monte para orar. Sabe o que Jesus estava fazendo enquanto Pedro, Tiago e João estavam expulsando o demônio naquele menino que eles nem conseguiram expulsar? Estava orando. Irmão, se Jesus, a plenitude da glória, 100% homem, mas 100% Deus, que não precisava orar, Jesus não orou porque precisava. Nós é que precisamos orar. Mas Jesus ora para nos ensinar que vou falar que o maior troféu de qualquer cristão é ter a sua comunhão com Deus, e ponto. Não é um culto, mas é o teu dia a dia. O teu culto não começa no domingo, começa na tua segunda-feira. O que você faz depois do culto? Quais são as tuas atitudes? Com quem você conversa? O que você fala depois do culto? Irmão, eu uma vez estava num culto poderoso, mas poderoso. Depois do culto, o irmão fala, a foto dessa irmã. Eu falei, irmão, eu te ordeno, cai por terra agora em nome de Jesus. E o irmão manifestou lá, fala o demônio, uma pombagira na igreja. Numa igreja que eu fui convidado. Rosia, a menina curtiu teus vídeos e começou a comentar. Eu falei, irmão, mas peraí. Você, depois dele manifestar o demônio, que deu trabalho inclusive para expulsar,
Por causa de uma legalidade que ele está alimentando os demônios. Irmão que... Sabe aquele irmão que você entra aqui no Instagram? Entrou no Instagram aqui, ó. Entrou no Insta, né? Aí o cara chegou aqui no Explorar e você começa a ver, cadê o Explorar aqui? Nem sei mexer nessas coisas direito. Na lupinha ali? Na lupinha, pronto, obrigado. E o cara começa a ver foto de irmã, foto das coisas floríferas, coisa que não provém de Deus. Eu só vejo relógio porque eu amo relógio mesmo. Relógio, carro, vídeo. Aí vai aparecer uma palavra aqui, um culto, uma conversa, uma entrevista. Por quê? Porque eu me alimento disso. Aí abre um... Eu desafio o pastorzinho. Você que fala que teu obreiro é abençoado. Pede o Instagram dele e abre a aba Explorar pra você ver o que ele tá vendo. Porque se o algoritmo tá alimentando ele com esse tipo de conteúdos, é porque ele é isso que você tá vendo. Se a boca fala aquilo que o nosso coração tá cheio, e eu pudesse ter qualquer argumento, eu não teria nem coragem de mostrar isso pra você. Agora, eu fico pensando, pastor, como é que o irmão que se alimenta de tanta coisa assim vai ter autoridade sobre o demônio? Eu já vi, pastor, eu fui uma vez para uma cidade aqui no Brasil e, glória a Deus, não vou falar nem o nome da cidade, senão as pessoas já vão sondar. Cidade grande, ministrei numa igreja e aquela igreja me liberou porque aquela cidade tem a praia. Quase que eu falei o nome da cidade agora. Aquela cidade tem a praia e eles me convidaram para ministrar. E eles me falaram, Zé, domingo vamos liberar você, não precisa nem vir para a igreja, vai ter culto à noite só. Então à tarde toda você tem o teu tempo livre. Falei, meu Deus, esses irmãos são muito abençoados. Pagaram hotel, me hospedaram, falaram, se você precisar de alguém, o pessoal vai te levar para a praia. Vai ser um tempo bom. Tá. Falei, amém, pastor, bispo, eu vou para a igreja e tal. Fiquei lá no hotel e de manhã cedinho o irmão me ligou. São poucas as pessoas que têm realmente o meu número pessoal. Normalmente o pessoal tem um número que trabalha no meu comercial e tudo mais, mas meu número mesmo é difícil as pessoas terem. O pessoal me ligou, eu falei, de manhã cedo, 7 horas da manhã, quem que tá me ligando? O número daqui, quase que eu falei o nome da cidade. Falei, alô, tudo bem? Graça e paz. Ele falou, graça e paz, Uziel. Tem como o pastor vir ministrar aqui hoje de manhã às 10, louvor? Falei, por quê? Queremos muito que você venha para a nossa igreja. Aí tá, falei, tá bom. Onde que é a igreja de vocês? Eu vou. Eles perguntam, tem alguma oferta? Porque o pessoal já tá habituado a se, meio que... Falei, não, irmão, não precisa pagar nada, descansa teu coração, só vem me buscar aqui no hotel, manda um Uber que eu vou pra igreja. Aí ele mandou um irmão, pensa no carro dos meus sonhos. Meu sonho, se você tiver que quiser me abençoar, eu tô aceitado, tá? Uma Mercedes G63, aquela quadradona, um jipaço assim. Na porta do hotel, me recebendo. Tô olhando pro meu celular, um Pix que chegou de 7 mil reais. 7 mil? 7 mil. O irmão falou, irmão, já mandamos a metade da oferta, que a gente tá arrecadando pra mandar mais outra. Falei, glória a Deus. Eu querendo já mandar pra alguém já que cuidava dessa questão de finanças e tal. E aí, o Senhor falou, não gasta R$1 desse dinheiro. Irmão, falei, Deus, isso é uma bênção na minha vida. Eu tô querendo muito isso. E aí Deus não deixou. E aí aconteceu o quê? Que, passado-se um tempinho, eu vou pra igreja, resumindo. Cheguei lá no backstage da igreja, que eles chamavam backstage, igreja linda, grande, tinha camarim, coisa pra trocar roupa. Irmão, eu sou o cantor famoso que tava no camarim e me deu vontade de ir pro banheiro. Nisso me deu vontade de ir pro banheiro, um pastor da igreja chega, com suas 2 filhas, pastor que organiza os eventos naquela igreja, e Deus falou, olha pra ele. Eu falei, eu tô olhando, mas não tem nada. E eu tava em jejum naquele dia, porque era de manhã, eu falei, já que eu vou ministrar, não vou comer absolutamente nada. Aí tô eu, o pastor lá da igreja, chegou também, saudou a gente, depois saiu. E o pastor dos eventos, que tava com as suas 2 filhas e a sua esposa, falou, pessoal, vou sair rapidão, mas daqui a pouco volto. Irmão, tinha cantores famosos, eu não vou falar em nome dos cantores, senão o pessoal vai sondar e vai descobrir que igreja é. O Senhor me vetou de falar o nome dessa igreja, honrando o nome do Senhor. Tem muita gente recebendo palavra naquele lugar. Uma igreja de mais de 10 mil pessoas. Meu Deus. Tá? Aí eu fui pra lá. Foi um tempo bom. No camarim, no backstage. Até que o irmão falou, o irmão dos eventos, pastor dos eventos, pastor, tá repreendido em nome de Jesus. O irmão saiu
me deu vontade de ir pro banheiro. Eu falo com um dos irmãos dos staffs, falo, irmão, tem algum banheiro aqui? Ele falou, então, Uziel, duas coisas. Falei, fala rápido que eu quero ir pro banheiro, irmão. Ele falou, primeira, ou você vai lá dentro daquele banheiro, lá embaixo, e o pessoal que não sabe que você vai vir vai fazer uma um amontoado de gente querendo tirar foto com você, porque a igreja gosta muito de você. Ou você vai pro nosso banheiro aqui que tá em reforma. Falei, irmão, não tem problema, eu já fui ministrar em campo missionário, que eu tive que me virar no meio do mato, eu tô aqui de boa. Vou lá. E aí, eu fui, ele falou, eu não vou ter como te acompanhar, porque eu tenho que ficar aqui cuidando dos outros irmãos. Mas é o seguinte, você vai à primeira porta, não. A segunda porta é a porta do banheiro que tem reforma. É só você seguir esse corredor. Já tava escuro, porque a igreja tava em reforma mesmo. A parte da frente tava muito bonita, mas lá atrás tava aquela coisa de obra de igreja, irmão. Aí eu fui, chão assim, bruto, sem porcelanato, eu indo. Aí eu vou, primeira porta fechada, segunda porta fechada. Eu falo, meu Deus, cadê o banheiro? Eu vejo um hall de entrada, tem uma entradazinha assim, com uma luz de emergência, tudo escuro, só que aquela luzinha de emergência que também nem iluminava quase nada. Quando eu quase virei, sabe quando você tá curvando com receio? Você não conhece o lugar? Quando eu quase virei, eu vejo o pastor dos eventos daquela igreja beijando uma menina adolescente que devia ter a idade da filha dele. Meu Deus. Irmão, naquele dia, eu falei... Sabe, eu entrei numa crise, assim. Eu fiquei 2 meses sem conseguir ministrar direito. Aí eu voltei pra sala. Irmão, que vontade que eu tinha de ir pro banheiro acabou naquela hora. Cessou tudo. Quem sabe o Senhor colocou essa vontade em mim pra eu ver aquilo. Qual foi a tua reação na hora, Zé? Eu só corri pra sala lá, onde eu estava. Não me movi, não falei absolutamente nada. Quando eu entro naquele camarim, olho os irmãos, todos alegres, eu só conseguia chorar. Daqui a pouco... eu comecei a implorar pros irmãos, meio que implorando mesmo, porque eu não conhecia a Fortaleza. E daí eu peguei o Uber. E o irmão fala, não vai de Uber que eu levo você. Daqui a pouco eu tava lá e começa a vir um barulho. E da sala do backstage dava pra ver. Eu via o mesmo irmão que dava a expulsão, o irmão que tava lá, beijando aquela menina. Lá embaixo no culto profetizando. E pregando. Meu Deus, ele não te viu? Não. Não te viu? Não. Meu Deus, pastor. Depois de tudo isso, eu me lembro como se fosse hoje, pastor. Depois de eu chegar no hotel, liguei pro meu pai. Aí o meu pai falou assim pra mim: o que aconteceu? Você tá estranho. Pai conhece filho, né? Eu falei, pai, eu não consigo te explicar direito o que aconteceu. Mas eu vi isso que eu acabei de contar aqui pra vocês. Aí, meu pai falou, você foi conivente com esse pecado. Falei, pai, peraí. Não sou eu que fiz esse erro. Meu pai falou assim, não foi você. Mas você viu e você ficou calado. Um dia depois, na segunda-feira, o irmão me ligou, todo alegre, irmão, o que se passa? O mesmo pastor que eu vi. Ele fala pra mim, o que aconteceu? O pessoal viu você chorar, você tava num óbito. Eu falei, pastor, quer ouvir mesmo o que aconteceu? É que eu vi você e contei todo o episódio pra ele. E na hora ele desligou meu celular, bloqueou meu número. Meu Deus. Eu falei, Senhor, saiu um peso de mim, sabe? Eu creio que a igreja hoje, ela precisa viver o evangelho de verdade. Em um tempo de mentiras, em um tempo de muita falsidade, Deus está à procura dos verdadeiros. Tão difíceis de encontrar, mas o Senhor ainda está à procura. Sabe? Então, você me pergunta como que está a igreja brasileira. Tá difícil. A gente quer o status, mas não quer a presença. A gente quer os presentes, quer tudo aquilo que é bom, mas a gente não quer verdadeiramente entregar
uma adoração de sacrifício a Deus. Em É todos os verdade. aspectos, sabe? Então É verdade. Bom, nós não conseguiremos mudar tudo, né? amém. Mas eu espero que quem está escutando esse podcast hoje, que comece por nós aqui que estamos ouvindo, né? A quem esse podcast chegar, a quem essa informação chegar, causa uma transformação e seja diferente. Seja diferente. É só isso que é necessário, né? É. E não compactuar com pecado, não compactuar com mentira. E tudo que... E é interessante você falar, assim, do Brasil, que a gente... Poxa vida, né? Porque a gente se acostuma com os erros, né? Achando que não tem nada a ver. Mas é bom quando alguém fala assim de fora. Do nosso modo de agir que a gente não percebe, né? Então, muita coisa que eu aprendi, eu creio que daria pra gente falar muita coisa aqui hoje. Meu Deus. Mas hoje Muita coisa. não vai dar tempo de falar. Nós vamos deixar para uma Mas que honra, outra gratidão. oportunidade. A família Crente Podcast. Amém. Por vocês abrirem as portas pra gente aqui. Vocês são um sopro de Deus. Sobre milhares, eu vejo vários homens e mulheres de Deus assentando aqui. E é um privilégio estar aqui com vocês mesmo. Não sendo demagógico aqui, mas entendo que o Senhor, ele tem premiado vocês como uma voz. Amém. Vocês não se calem nem tolerem Jezabel por nada. Amém. Sabe, que o Senhor os levante ainda mais, que o Senhor prospere ainda mais. Galera, tem um curso aqui que o pastor falou no início do podcast. Se você não comprou, compre. Tá na tela. Seja bênção nesse propósito que o Senhor está levantando aqui. Vocês têm um coração na obra e que o Senhor prospere vocês através disso que vocês estão fazendo. Amém. Lucas deixa eu falar assim que todo trabalhador é digno do seu salário. Sim. E quando Jesus falou isso era por causa dos discípulos que estavam indo pregar. Amém. Sabe, então eu vejo vocês como discípulos de Cristo levando o evangelho para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Sim. Que essas pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Fala um pouquinho rapidinho do seu ministério, pastor. Sim. Se as pessoas quiserem te convidar para ministrar, para cantar, como que funciona? Você pode deixar suas redes sociais, contato? Eu tenho meu Instagram, Certo. que é o _uabner. Ou só pesquisar em qualquer plataforma, seja no Spotify para ouvir canções, seja no YouTube ou TikTok, use eu, Abner. Usei ele. Igual tá escrito aqui, aleluia. Alguém me premiou com essa capinha. Use eu, Abner. É só você pesquisar e você vai encontrar. Amém. Em qualquer plataforma. Sei lá, vários cursos, mentorias. Todo dia, de segunda a sexta, às 23 horas, eu tenho um tempo de oração. Tipo uma vigília mesmo. São quase 2 horas de oração com o pessoal. E se vocês quiserem fazer parte disso, eu tenho um custo. Não, 100% gratuito. O Senhor nos deu de graça e a gente está liberando para as pessoas. E é isso, pastor. Aquilo que o Senhor Obrigado. tem soprado sobre Deus nós. abençoe. E gratidão por tudo. Amém. Que o Senhor fez até hoje aqui. Pastor, eu queria pedir pro senhor louvar aqui, só que é difícil pastor, você encontrar um louvor, porque o YouTube bloqueia. Não, vai bloquear. Até os meus o YouTube único vai que não bloquear. bloqueia é ainda a harpa. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor sou confiado, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Oh glórias, meu Jesus, pois és digno de louvor. És meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Lindo demais. Amém. Bom, o pastor, aqui no final... Opa, que tira é isso a aí? caixinha da promessa. Você tira um versículo aí para ler para nossos ouvintes e faz uma oração final. Amém? Pode escolher um. Opa, tem que ser um versículo profético, se aparecer. Vai ser. Deixa eu ver aqui, ó. Cara, Deus é poderoso. Eu tava pregando isso aqui semana passada. Forte, hein? Livro de Isaías, capítulo 44, versículo 3 ao 4, diz assim: Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na água seca.
Aleluia. derramarei meu espírito sobre a sua prole Glória a Deus. e minha bênção sobre seus descendentes. Aleluia. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatas. Glória a Deus. Lindo. Que as águas cristalinas do trono de Deus continuem gerando vidas sobre nós, né? Amém. Que o Senhor, Ele abençoe a tua geração, teus filhos, tua família. Por mais que a gente falou de várias coisas espirituais e muitas coisas e expectativas, talvez você ouviu esse podcast e você sentiu Deus falar contigo. Eu creio que o Senhor, Ele, tal como apareceu para a mulher samaritana, falando, se você soubesse quem te pede água, se Ele pediria, Ele te daria água viva. Eu creio que essa água viva está jorrando nesse podcast todo dia que alguém se assenta sobre esse lugar. Amém. Eu quero abençoar você em nome de Jesus. Podemos orar? Pode. Meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Senhor, na autoridade do Teu santo e poderoso nome, eu quero declarar sobre vidas, Pai. Sim, Pai. Sobre essa mulher, esse homem que ouve esse podcast, sobre essa família que está nessa sala, sobre esse homem que está trabalhando, esse homem, essa mulher que está dirigindo o carro. Meu Pai, nós queremos declarar na autoridade do Teu santo e poderoso nome, Espírito Santo. Pai. Meu Pai, abençoe o Teu filho, a Tua filha. Meu Pai, derrame graças, uma bênção tal de qual nos adivinhará a maior abastança. Espírito Santo, que a Tua água, que é capaz e fiel para sarar, a mesma água cristalina que está sobre o alto trono de Deus, meu Pai, a mesma água que está repousando sobre filhos e filhas, meu Pai, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, no poderoso nome de Jesus, meu Pai, eu quero declarar sobre pessoas que estão sendo acorrentadas, sobre famílias que estão sendo destruídas, meu Pai, eu declaro um vinho novo, meu Pai, eu declaro mais água do trono de Deus sobre essas famílias, mais águas declaradas sobre gerações, sobre famílias, sobre pessoas sendo libertas pelo santo e poderoso nome de Jesus, porque o Senhor tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, e é esse nome que nós estamos declarando, Pai. Meu Pai, eu declaro sobre pessoas em vícios, declaro liberdade, libertação, declaro sobre pessoas em ansiedade, depressão, no poderoso nome de Jesus, na autoridade do santo e poderoso nome de Jesus, eu declaro agora fogo do Espírito, da cabeça até os pés, sobre qualquer espírito demoníaco, sobre quem me ouve. A geografia não é uma barreira para Deus fazer milagres e operar. Eu declaro agora, na autoridade do santo e poderoso nome de Jesus, porque maior é quem está conosco do que aquele que está no mundo. Então, Pai, eu peço, abra os olhos dos teus filhos, para que eles saibam e vejam o que o Senhor está fazendo. Meu Pai, nisso temos te dado graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pastor, você já está convidado para o próximo. Amém. Tá bom? Amém. Vai ser uma honra. E senhor, as portas estão abertas para o senhor. E seu pai também, quem quiser ouvir o testemunho do pastor Meu Churdir, Deus, pastor Churdir, meu tem pai. aqui já no podcast. Amém. E ele vai vir também semana que vem. Vai ter mais um agora. Nem fala, tá vendo? Aí não sabia Brincadeira, mano. soube agora. Mas ele vai voltar aqui. Amém. Você também vai voltar. Amém. Tá bom? Muito obrigado, pastor, por ceder esse tempo, estar aqui compartilhando tanta essa riqueza do mundo espiritual, da Bíblia, da palavra de Deus, e tanto conhecimento, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe você, seu ministério, seu pai também, você, sua família, nessa nova jornada que vocês estão aí, né, recebendo, vindo para o estado de São Paulo, e que toda essa bagagem espiritual possa trazer essa transformação que tanto a igreja brasileira está precisando, amém? Que Deus use vocês poderosamente, amém? Bom, você ficou até o final aqui, muito obrigado. Não se esqueça que na descrição do vídeo tá aqui o Instagram do pastor Uziel. Também tem o link lá, você clica lá em mais informações, tem o contato para você enviar o seu testemunho e participar aqui do Crente Podcast, tá bom? Tem também lá o nosso canal do WhatsApp, onde você fica atualizado de todas as informações que acontecem aqui no canal. Também o grupo de leitura bíblica diária, junto com a Rede Crescer, tá bom? Muita gente mandando lá no meu WhatsApp. É só você clicar na descrição, aí tem mais informações, clique no link lá, mais informações. Lá tem um grupo, você já cai direto no grupo, onde a Rede Crescer, junto com a Ana e o Kleber lá. Você lê a Bíblia em grupo lá, toda manhã com eles lá, tá uma bênção. De vez em quando eu apareço lá para levar uma palavra lá pros irmãos, mas eles estão todos os dias lá, tá bom? Muito obrigado e eu espero você
até o próximo episódio. Não se esqueça que toda semana temos episódios novos aqui. E às vezes 4, 5 episódios. Então tá saindo bastante episódio, muito testemunho com temas específicos sobre libertação que vai agregar muito aí na sua vida espiritual, tá bom? Deus abençoe e até o próximo episódio. Até lá.